ou 99642-6386. Consultório Médico Marileia Carvalho. Se ligue na super oferta que a Connect Internet traz pra você. Internet 100% fibra ótica até dentro da sua casa. Com planos de até 1000 mega de velocidade a partir de R$ 79,99. É isso mesmo que você ouviu. Planos com até 1000 mega de velocidade a partir de R$ 79,99. Para você navegar à vontade, baixar músicas e vídeos muito mais rápido. Ultra velocidade e estabilidade garantida. Agende agora mesmo sua instalação. Jogue online sem travamentos e assista vídeos e séries em alta qualidade. Venha para a Connect Internet e sinta a diferença. Connect Internet, sua melhor conexão. Rio Bonito e Tanguá, 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino, oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio, Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Atenção para o top de 5 segundos. Eu passava para cumprimentar. Então um dia que eu falei assim, vem cá, você. Eu dei os parabéns a ele. Está entrando no ar. Programa Flávio Azevedo. Entrevistas. As principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Mandei para você, Luciano. O link. No WhatsApp. Daí você compartilha com seus grupos. Eu tô te procurando, né? Não tô te achando. Muito boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga, boa noite, meus amigos ligados no programa Flávio Azevedo. E aí você vai dizer para mim assim, cara, esse homem tá maluco, a noite ainda não chegou e ele já tá dando boa noite para os outros. Minha gente, a tarde praticamente já acabou, então não adianta eu dar boa tarde para você porque já foi, né? Aliás, espero que você tenha tido uma boa tarde. Baixa um pouquinho esse seu volume aí. Então assim, não adianta eu dar boa tarde para você que a tarde já foi. Então nesse horário aqui de 17 horas e 39 minutinhos aqui no programa Flávio, agora 40, né? 17 horas e 40 minutinhos, eu desejo que você tenha uma excelente noite. Esse dia eu estava conversando com um amigo, né? E eu pensei, cara, se não vou te esperar dar meio-dia para dar boa tarde, isso é furada, né? Acho que a partir de 10h30, 11 horas, você já pode começar a dar boa tarde, porque o dia já foi, o dia começa às 5 horas da manhã, né? Então, beleza, passou pelo cara às 5 horas da manhã, aquele pedal que eu faço 5 horas da manhã, 5h30, então você passa pelo sujeito e fala assim, bom dia, meu irmão, aí beleza, né? Agora já 11 horas, você fala bom dia, desculpa, não, o dia já foi, tem que ser boa tarde, porque daqui a pouco já vira, né? E agora a mesma coisa, então boa noite para você, porque a tarde já foi, espero que a sua noite seja maravilhosa, né? Aliás, vamos falar sobre coisas maravilhosas aqui hoje no programa Flávio Azevedo, né? Um abraço grande aos amigos que sempre nos acompanham. Hoje é dia 21 de dezembro de 2023, estamos chegando ao fim de mais um ano, né? E este é o último programa Flávio Azevedo antes do Natal, né? Amanhã
eu não estarei por aqui e só volto agora no dia 26 de dezembro, né? Então é o nosso último programa antes do Natal. Quero dizer para você que é um prazer enorme receber você aqui, você que está sempre ligado em nossa programação. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Lúcio Ricardo Marcelino, nosso amigo Cadinho, lá no Recanto Esperança, acompanhando o programa Flávio Azevedo, né? E ele que já estava indócil e ansioso, aguardando aí o nosso último programa antes do Natal, mandou mensagem para mim aqui. Chegamos, Cadinho, conseguimos chegar. Abraço grande para você. Deixa eu mandar um alô aqui para o Wallace Ramos, lá na Serra do Sambê, afinando o café, ou a janta, não sei, lá na casa da Tia Nelly, né? Junto com meu primo Luciano e a Tia Nelly. Um abraço aí para o Wallace, que aqui na rádio nós conhecemos como Bonitinho da Serra, né? E lá na casa da Tia Nelly, beijo aí para a Tia Nelly, tudo de bom. E para o meu primo Luciano, eu espero que esteja torcendo para o meu Fluminense amanhã, na partida entre Fluminense e Manchester City, né? E todos nós, torcedores do Fluminense, estamos ansiosos por esse jogo de amanhã, né? E olha, eu acho que vai dar para a gente, não vou dizer para você ganhar, ser campeão, né? Mas não vai fazer vergonha, não. Acho que vai ser aquele jogo bacana, né? Aquela coisa legal. E aí, hoje eu recebo aqui a minha amiga Rosiane Inácio, né? Neurocientista, pedagoga, trabalha com educação e é a segunda vez que ela vem aqui no nosso programa. E já que eu falei aqui do Fluminense, Rosiane, não vou te fazer nenhuma pergunta sobre o futebol, tá? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você a respeito dessa questão do hábito que as pessoas têm de torcer contra a alegria do outro, né? Secar. E desculpa inventar esse nome, secar, mas desculpa que antes de eu te perguntar isso, eu tenho que pedir que você dê o seu boa tarde para os amigos. Fui tão empolgado no assunto que esqueci do seu boa tarde. Vamos lá, minha amiga. Torcedor. Deve ser. Bem-vinda. Muito obrigado pela sua visita e presença. Desculpa o atraso, né? O atraso foi minha culpa, gente. Eu e minha correria diária. Bem-vinda. Obrigada. Seu boa tarde para a galera aí. Quero dar boa tarde para todo mundo que está aqui assistindo a gente, né? Com muita honra que eu estou aqui, mais uma vez, né? Visitando o Flávio, meu amigo, que eu acompanho praticamente todos os dias, igual carrapato, né? Colou. E desejar um Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo, que seja aí de paz, de prosperidade, saúde para todos, né? E que as pessoas, né, tenham mais empatia umas com as outras, porque a gente está vendo a coisa tá meio séria. Pois é, e aí vamos à pergunta que eu estava engatilhando aqui. Seja o Fluminense na final, seja o Flamengo na final, seja o Vasco, o Botafogo, né? E aí, em nome de uma suposta rivalidade, você fica torcendo contra a alegria do coleguinha. Eu não consigo achar isso saudável, Rosiane. Não consigo achar isso saudável. Esse negócio de secar o time do colega porque o cara vai ficar feliz, porque ele vai tirar onda, que não sei o quê. Isso parece aquele sujeito que torce contra o vizinho, né? Essa época de Natal, por exemplo, o vizinho vai lá na loja, compra lá uma tinta nova, diferente, dá um tapa na casa, né? Pinta a casa. Dá uma arrumadinha. Dá uma arrumadinha, né? Dá uma melhorada na grade ali que tinha na frente da casa. Sim. E fica com a casa mais bonita. E sempre tem um vizinho olhudo, maldoso, né? Para olhar e falar assim, olha lá. E essas coisas assim, sabe que isso me incomoda pra caramba, né? E já que nós vamos falar de emoções aqui, falar inclusive de mudanças de atitude para que tenhamos um ano novo, realmente novo. E talvez, e certamente melhor do que este, né? E geralmente nós, por uma imaturidade, a gente acha que quem vai fazer o nosso ano novo melhor vai ser o prefeito, vai ser o governador, vai ser o presidente da república, vai ser o vereador, o senador, né? Vai ser o pastor da igreja, o padre, sei lá, vai ser o presidente da associação de moradores, né? E no fundo, quem realmente pode nos oferecer um ano novo melhor somos nós mesmos, através das nossas escolhas. Mas eu queria começar conversando com você a respeito dessa coisa que dizem que é sadia, que é salutar, que é maneira, que é essa coisa de torcer contra o outro, né? Como é que é isso, Rosane? Como que a neurociência estuda esse fenômeno social tão comum
E sobretudo nesse tempo de Fluminense na final do Campeonato Mundial, Parabéns, Fluminense. a torcida arco-íris está toda torcendo contra. Muita gente torce a favor, mas tem uma galera que faz questão de, né? Eu vejo lá alguns youtubers, por exemplo, com a camisa do Flamengo, com a camisa do Vasco, com a camisa de outros times. O cara faz uma live na hora do jogo, assistindo o jogo e torcendo contra, né? E aí quando o time ganha, cara, mas infelizmente classificou, que desgraça, não sei o quê. E o sujeito fica se lamentando com um monte de gente ali e tal. Mas também pensa Como é que é naqueles isso, que Luciane? tem outro time Como é que é isso? e que está torcendo pelo Fluminense. Sim, mas vamos refletir na Vamos. cabeça desse cara aqui. Esse cara que é de um outro time e torce a favor do Fluminense ou do Flamengo, sei lá, quem estiver lá decidindo a competição, esse cara eu entendo ele como altruísta, como um sujeito, né? Mas como é que funciona? O que a neurociência diz desse cara que torce contra a felicidade do outro? Que eu estou dando só um exemplo hipotético aqui do Fluminense, minha gente, que o jogo é amanhã. Mas eu já falei aqui da casa nova pintada, os filhos bonitos que alguém tem, né? O marido bonito que a sua vizinha tem, né? A mulher bonita que o seu vizinho tem, o camarada fica de zóio, né? E às vezes inventa até certas coisas. Então, isso é muito comum na sociedade, nas sociedades ocidentais, sobretudo, né? Eu não vejo isso muito nas sociedades orientais, né? Mas na sociedade ocidental isso é muito comum. Eu vou te falar uma você vê coisa. Isso? Que a neurociência define esse comportamento? Como é que é isso? Isso aí é uma tentativa de autoafirmação que as pessoas têm. Para eles não se sentirem inferiorizados porque perderam, então eles querem que o outro perca também. É como se eles estivessem dividindo o prejuízo com o outro. Uhum. Então, tem pessoas que não sabem perder. Eles não aprenderam a perder. E às vezes perdem e não querem que o outro suba, que o outro melhore. Ah, já que eu não consigo, eu também quero que o outro se ferre. Isso é mais assim um efeito manada, que a gente chama em neurociência. Esse efeito manada é o quê? Você incitar outros a ter aquele mesmo comportamento que você tem. Seja para o bem ou seja para o mal. Existem as duas coisas. O efeito manada, você conduz um grupo a agir tanto para o bem quanto para o mal. Depende de quem está coordenando aquela história. Aí você fala, a pessoa que vê é de outro time e está torcendo contra, está mais querendo que o outro se ferre. Mas sabe por que ele está querendo que o outro se ferre? Porque ele não se deu bem, o time dele não foi bem. Então, para ele diminuir a frustração dele, ele quer que o outro também não se dê bem. Tipo assim, tá vendo? O outro também se ferrou, não fomos só nós. Para ele se sentir melhor com o fracasso dele, do time dele, ele quer que o outro também passe pelo mesmo sofrimento. É como se ele tivesse assim, eu quero alguém junto comigo, para sofrer junto. Ele não se vê, não quer sofrer sozinho. Tá? Vamos dizer assim, a gente vê, às vezes, as pessoas se reunirem, eu vejo muito isso, né? As pessoas se reunirem num barzinho para assistir um jogo, ou na casa de um amigo, aí junta aquele galerão para assistir um jogo. Aí rola churrasco, rola bebida, rola isso, aquilo, outro. Todo mundo com a camisa do seu time, torcendo contra o outro. Ou, às vezes, de um time diferente, mas torcendo a favor daquele ali. Poxa, o meu não ganhou, mas aquele ali tá fazendo muito, ele merece. Você vê, eu sou flamenguista, eu estou torcendo pelo Fluminense. Eu acho que isso é uma questão da gente dar valor ao merecimento. A questão do merecimento, a gente validar o merecimento. Por que o Fluminense chegou lá e o outro não chegou? Porque o Fluminense, ele batalhou mais, ele foi melhor, ele se esforçou mais, ele teve mais posse de bola, ele teve uma estratégia melhor. Que isso sirva de lição para os outros aprenderem com o Fluminense e fazerem igual. Melhorarem também. O fracasso nem sempre é sinal de que aquilo é ruim ou que aquilo não vai reverter. Às vezes você se dá mal numa coisa e quando você vai eu fui mal aqui. A gente tem que fazer aquela autorreflexão. Fazer aquela autoavaliação. Eu não fui bem em quê? Por que isso aconteceu? Eu tenho que ver qual motivo. E pegar aquele motivo ali
que foi crucial para me derrotar, eu falei assim, bem, eu fui mal aqui, então eu vou trabalhar mais nisso aqui para poder melhorar. Mas as pessoas não veem isso. Elas querem o imediatismo. Ah, eu não fui bem, dane-se o outro que se dane também. Que se ferre. Eu me ferrei, ele vai se ferrar também. Então, muitos pensam dessa forma. É o efeito manada que a gente fala em neurociência. Minha gente, estamos recebendo aqui Rosiane Inácio, que trabalha, né, com a neurociência, ela é neurocientista, pedagoga, muitos anos nas salas de aula aí, trabalhando nas escolas. Tem aqui o meu amigo Edson Silva, o grande Edinho, né, da Horta do Edinho, nos acompanhando aqui. Boa tarde para você, meu irmão, tudo de bom aí, prazer grande ter você aqui conosco. Passa por aqui o João Silva dando boa tarde a todos, bom programa para todos. Obrigado, João. Feliz Natal para você, meu irmão. Ana Sávia, um abraço aqui para minha amiga Ana Sávia, que vende aquela papa saborosíssima lá na Praça Fonseca Portela, nas feiras que nós temos ali. E assim, cara, eu prefiro chegar aqui no programa e falar assim, cara, as papas da Ana Sávia, o biju da Cida é maravilhoso. Né? As verduras, os legumes ali que vendem o meu amigo Luiz, de Nova Cidade, o Luiz do Rio Seco, o Lucas, né? Rapaziada, os ovos de roça lá da minha amiga lá também, e outras pessoas mais que estão ali com seus produtos, né, cara? É um negócio assim top, né? Parabéns para essa galera que está trabalhando, está ali ganhando seu dinheirinho e tal. E aí chega o cara... Não, mas acontece que eu acho que a papa tem anilina. Está muito amarelo aquilo ali, rapaz. Não é possível, não. Aquilo ali. Meu irmão, experimentou, tá gostoso. Que ótimo, passa para frente que tá legal. Não tá bom, fica na sua. Não compra mais, pô. Eu sou assim, chego no estabelecimento, não fui bem atendido, eu não volto mais. Vou lá, pago o meu prejuízo, tá, meu irmão? Obrigado, hein, valeu. E tchau, né? Se houver uma oportunidade, eu até dou aqui um toque aqui, pode melhorar aqui, pode melhorar ali, né? Então, é impressionante essa dificuldade que as pessoas têm em ser maduras, né? Minha amiga Mônica Demier passa aqui dizendo boa tarde, minha amiga e irmã, uma ótima profissional. Beijo, Mônica. Prazer te receber aqui. Meu amigo Alex Dutra, nosso parceiro e amigo lá do Estúdio On, onde eu faço podcast com Andrezinho Choque às terças-feiras, né? Abraço, meu irmão, bem-vindo. Aniversariante, se não me engano, do último dia 17, né? Parabéns, Alex. Somos todos fluminenses aqui, o Edinho lá da Horta. Mônica diz assim, um tratamento maravilhoso, faz uma transformação cerebral maravilhosa, falando aqui do trabalho que a Rosiane desenvolve. A nossa queridíssima Renilda Moraes fala assim, boa tarde, meu amigo, eu também detesto isso, dentro das famílias acontece isso direto, é horrível. Nós vimos aí, já que Renilda falou dessa questão das famílias, nós vimos aí, minha gente, famílias que se dilaceraram por conta de Lula e Bolsonaro, por conta de esquerda e direita, por conta de PT e PL, né? Cara, pelo amor de Deus. E aí, e o que a neurociência fala dessa esquizofrenia coletiva? O efeito manada. Tá. Então o efeito manada nada mais é do que uma esquizofrenia coletiva. Mais ou menos isso. A gente pode pensar assim também. Pode. Porque não é possível, cara. O cara tá aniversário do vovô. Aí chega ali os netos, os primos, os sobrinhos, os filhos, etc. Aniversário do vovô. A pauta da mesa é o aniversário do vovô. É o vovô do exército, é o vovô construindo a família, é o vovô pai, o vovô marido, né? É o vovô que está fazendo aniversário. E aí o cara sai num porradeiro por causa de PT, por causa de Bolsonaro, por causa de Lula. E daqui a pouco sai nego de mal. E o aniversário do vovô, que era a pauta principal, passou despercebido. Mas que loucura isso, deixa eu te falar uma coisa. Aí você deu a ideia, né? O exemplo do aniversário do vovô. Pois é. Aí o que acontece? A gente vê muito, eu vejo muito hoje, o seguinte, depois que essa coisa, celular, tá aqui, gente, surgiu, tá aqui, internet, acabou muita coisa. As pessoas começaram a se afastar. As pessoas não têm mais empatia umas com as outras. O individualismo cresceu assustadoramente. Né? As pessoas passam a não querer mais ver o outro com aquela empatia. Não tem mais empatia. O outro é o outro. Dane-se ele. O que eu tenho a ver com isso? A outra está sofrendo? Problema dele.
Isso aí não me afeta. As pessoas começaram a ficar frias. A frieza começou a tomar conta das pessoas. Frieza de sentimentos, frieza de espírito, sabe? As pessoas passaram a não dar mais importância ao que ela faz com o outro. O que o outro sente quando ela tem uma reação agressiva? Ela não faz a mínima objeção a maltratar, a diminuir, a menosprezar. As pessoas estão querendo ser melhores do que as outras, muitas vezes. Não admitem que o outro consiga o que ela não conseguiu. Aí começam a querer colocar defeito, querer atrapalhar. Isso é questão de quê? Do individualismo exacerbado. Essa empatia parece que foi sendo esmagada depois do advento da internet. As pessoas, você pode ver, numa reunião de família, tá cada um com o seu celular, ninguém conversa com ninguém, não. Sim. Às vezes, quando conversam, é para mostrar alguma coisa que tá vendo no celular. Aqui, fulano, olha o que eu achei. Aí morre de rir. Mas você não vê, hoje, normalmente, interação. O que as famílias fazem? Cada um tem... Antigamente só tinha uma televisão. Todo mundo compartilhava aquele programa de televisão na sala. Que era o único lugar que tinha televisão. Hoje em dia, cada um tem televisão num cômodo, num quarto. O filho faz o quê? Vai para a cozinha, pega o prato dele, vai comer no quarto. Na frente da sua televisão, no seu computador. A mãe está na cozinha, o pai está na sala, o outro filho no outro quarto. Cadê a conversa? Ninguém sabe mais de ninguém. Eles não se olham mais nos olhos. A mãe não sabe que o filho está com problema. O marido não sabe que a mulher está precisando de ajuda. Está precisando dele, de uma palavra. Nem que ele não faça nada, não resolva nada, mas só de dar um abraço. De mostrar assim, eu estou aqui. Conta comigo. Não tem. E aí você falou agora em abraço, me lembrei aqui da programação Destaques do Esportes em 2023, que aconteceu no Rio Bonito Atlético Clube, na última terça-feira, à noite. E aí quero logo mandar um abraço também para a galera do The Best Voice Rio Bonito, todos os participantes, a ganhadora Larissa Cardoso, que apresentou uma música lindíssima, né? E lá no evento dos Destaques do Esporte, estava lá o seu Almir Pintas, eterno presidente do Castelo Futebol Clube, né? A agremiação esportiva aqui do nosso município. Seu Almir está com bastante idade, mas ainda muito animado, muito vivo, né? Muito lúcido. E lá estava ele, que tempo que eu não via seu Almir. E ao final do evento eu falei, deixa eu dar um abraço aqui nesse meu amigo. Ele falou assim, rapaz, ele foi condecorado com uma placa também, de homenagem ao incentivo ao esporte ao longo da vida dele. Ele falou assim, Flávio, eu trocaria essa placa aqui por esse abraço que você me deu, cara, com tranquilidade. Pô, muito obrigado por esse abraço, meu amigo. O reconhecimento. Muita gente sente falta disso. E aí eu queria falar um pouco disso. Sem reconhecidos. Né? Queria falar um pouco disso. A pandemia meio que nos mostrou o quanto faz falta o abraço, o aperto de mão, o afago, a proximidade, né? Mas parece que agora com a questão da pandemia que se foi, ou nós nos acostumamos com ela, esquecemos disso tudo novamente, né? Voltamos a ser... As pessoas ficaram com medo muito grande da proximidade. O que acontece? Eu via muito isso nas escolas. Na época eu já não estava mais. Eu saí no início da pandemia. Eu saí em fevereiro, dia 5 de fevereiro, que eu parei, e a pandemia começou em março, no mês seguinte. Um mês antes. Tá? 2020. Certo? E aí o que aconteceu? Mas eu continuei ajudando uma amiga, que era professora, e eu participava do que estava acontecendo. Inclusive eu dava assistência aos meus sobrinhos netos, que são crianças, estavam em idade escolar, e precisava de ajuda em casa. Eu falei assim, não, deixa que eu ajudo. Eu estou em casa, eu posso ajudar.
Aí as crianças falavam, titia é professora. Então, titia, eu ia para lá todo dia ensinar a tarefa, botar para estudar para a prova, acompanhar os estudos. E quando isso aconteceu, esse afastamento que aconteceu, eu percebi que as pessoas, quando aquela prisão, aquele confinamento terminou, eu falei assim, pronto, a sequela vai vir agora. Eu não estou preocupada com o período da pandemia, eu estou preocupada com o pós-pandemia. As sequelas que isso vai deixar. Houve alunos, Flávio, que estavam com medo de ir para a escola, para aula presencial, quando começou a voltar. Com medo de chegar perto do colega, com medo de alguém encostar nele, com medo de pegar alguma coisa, simplesmente entrar em pânico. Eu não sei se você viu, de um surto coletivo que teve em Pernambuco, numa escola que retornou após pandemia, foram aplicar uma prova, você soube disso? Acompanhou? O que acontece? Houve um surto coletivo lá de histeria. Pânico. Ataque de pânico. Uhum. A minha professora, eu não tinha visto depois é o que eu vi, eu não vi na hora que aconteceu. Ela pegou e falou assim, se vocês, meus alunos, estivessem lá, vocês teriam contido o surto. Por quê? É onde entra a neurociência que eu estou encantada, né? Nunca mais eu largo na minha vida. Quanto mais eu estudo, mais eu quero aprender. Que com ações simples você consegue conter um surto, um ataque de pânico, uma crise de ansiedade, uma depressão. Você consegue colocar travas, ensinar travas para a pessoa, fácil de fazer, e que você consegue minimizar ou paralisar aquele momento de sofrimento que aquele paciente tem. Aí a gente vê que como o afastamento provocou, eles perderam a rotina de ir para a escola, de convivência, de compartilhar ideias, de compartilhar materiais, de proximidade, de estar no mesmo ambiente. Eles ficaram apavorados. Agora, vamos lá, já que você tocou nesse assunto desse efeito manada aí que aconteceu nessa escola, né? gostei. Gostou do termo. Inclusive o Caio Amaral, mandar aqui um abraço para o Caio Amaral, está dizendo assim, fala sobre as vacinas, né? Caio, o seu perfil está sem fotografia. Talvez seja exatamente porque as redes sociais elas são controladas por um viés ideológico, né? A última vez que eu falei sobre vacina aqui no nosso programa foi até numa conversa com o Dr. Nogueira, e eu fiquei 45 dias sem poder publicar qualquer vídeo no meu canal no YouTube, e eu recebi um aviso do YouTube dizendo que eu estava censurado por conta de uma publicação feita por mim falando das vacinas. Detalhe, não fui eu que falei das vacinas, foi o entrevistado, um médico que esteve aqui no programa, onde está sentada a Rosiane, dando a opinião dele a respeito das vacinas, é claro, contra, né? Aliás, eu não sei se você sabe, Caio, mas existe tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube e em outras plataformas de rede social, um algoritmo que ele identifica quando a gente usa a palavra vacina ou escreve o termo vacina. E todas as vezes que ela aparece, esse algoritmo ele identifica, ele recorta aquele trecho que nós estamos falando sobre vacina e ele vai analisar o que está sendo dito. Se for favorável ao que aquela plataforma entende como verdade, o seu vídeo fica no ar. Se o que você está dizendo, embora seja sua opinião, e nós vivemos num país onde acreditamos que existe a liberdade de expressão, for de encontro, ou seja, ferir
a forma daquela plataforma pensar sobre o assunto, você é cancelado. Entendeu? Ou seja, eu estou vendo que o seu perfil não tem foto. Talvez, né, já vi que você é alguém que não concorda com a questão das vacinas, né, pela sua abordagem. E talvez você esteja sem foto até por conta disso. De repente você já foi cancelado, de repente Facebook anda bloqueando você, como eu conheço vários amigos aí que são bloqueados constantemente nas redes sociais pela própria plataforma por conta de coisas que falam, posicionamentos que defendem, né? Muito pouca gente sabe disso, muito pouca gente fala sobre isso, inclusive a grande mídia, né, os veículos de informação. Aliás, os veículos de informação. Os veículos de informação geralmente ficam muito calados em relação a isso, porque eles torcem ardorosamente para que redes sociais não existam mais. Porque, como disse aqui a nossa convidada, depois desse fenômeno chamado internet, chamado redes sociais, chamado telefone celular, muita coisa mudou na forma das pessoas verem o mundo. Os comportamentos, as ideologias, né? Tanto positivamente quanto negativamente, né? Isso incomoda muito a mídia tradicional, e aqui eu falo de rádio, televisão, né? Jornal impresso, revistas famosas, né? Conglomerados de notícias. Essa moçada está muito incomodada com a ascensão dos chamados youtubers, influencers e etc. e tal. Então, determinados assuntos eu evito falar aqui para que eu não seja retirado do ar, entendeu? Entre eles a questão da vacina, né? Então, Caio, eu evito tratar desse tema aqui. Eu posso fazer só E você pode falar, claro. Só dando uma explicação aqui para o Caio. Sim. Obrigado, Caio, pela sua audiência, meu irmão. Bem-vindo sempre. Caio, amor, fala, adoro esse menino. O que acontece? A neurociência, né, assim como todos os cientistas, estão ainda procurando sequelas deixadas pelo Covid. Ainda está se estudando isso. Eu tenho um paciente que já teve trombose 3 vezes pós-Covid, infarto, síndrome do pânico, depressão, crises de ansiedade, alteração de pressão, dificuldade de movimentos. Vocês não têm ideia do que o Covid, esse vírus maldito, diga-se de passagem, que é um vírus maldito, gente, isso veio fabricado para destruir. O que ele é capaz de fazer? Ainda se está estudando. Quanto à vacina, eu ainda não posso precisar nada. Por quê? Vai muito da pessoa. Cada um tem um organismo. Por exemplo, se você vai a um médico, você está com uma dor de cabeça. O médico vai testar seu organismo, vai dar uma dose de um analgésico, mas primeiro ele vai ter que investigar da onde vem essa dor de cabeça. O que está te causando a dor de cabeça? Porque não adianta ele te dar um remédio para acalmar a dor, acabou o efeito, ele volta. Ele não tratou você, ele não curou você, ele deu um paliativo, certo? Terminou o efeito. Só cuidou do sintoma, não das causas. Não das causas. Não, a doença não foi eliminada. Você continua. Sabe-se Deus o que está te provocando essa dor de cabeça? Às vezes o problema é sério. E como está a evolução? Isso. Por exemplo, o remédio que eu dou para você, que eu posso passar para você, pode te curar. Se eu der esse remédio, mesmo remédio, na mesma dosagem, para o Caio, pode matar. Cada organismo responde de um jeito. As vacinas, como qualquer medicação que se tome, ela também vai ter comportamentos diferentes. Os médicos passam, tanto que ele fala assim, ó, você tem alguma alergia? Você toma, tantas bolas de remédio, vem lá. Em caso de efeito colateral, procure seu médico. E tanta vacina do sarampo, do tétano, qualquer uma. ABCG, etc. Eu sou técnico de enfermagem antes de ser jornalista. Sim. E quando eu fazia parte das campanhas de vacina,
Qualquer uma vacina. Seja a gotinha da poliomielite ou seja a vacina que você aplica intramuscular. Sim. A orientação para a mãe que chegava com aquela criança era o seguinte: mãe, gelinho na área da vacina e fica observando. É natural que o seu filho tenha uma febrinha, que fique enjoadinho, né? E aí dá aquele banhozinho frio, etc. Sim. Então, toda vacina, o meu protocolo de orientação para essa mãe, para essa família, para esse responsável, era igual. Porque toda vacina tem efeito colateral, assim como os medicamentos também, né? Não pode associar com isso, não pode associar com aquilo, etc. E tal. E cada organismo responde de uma forma diferente, particular, que é de cada um. Porque a sua estrutura, o seu DNA é um, o meu é outro, nós não temos DNA igual. E aí, olhando para essa coisa da neurociência, né? E ainda dentro desse aspecto aqui de por que alguma coisa causa um efeito tão devastador no indivíduo, e por que a mesma coisa não causa efeito nenhum no outro indivíduo, que também é um ser humano, que também tem cabeça, coração, blá, blá, blá. Eu vi pessoas que estavam mortas de medo dentro de casa, trancadas, que não abria a porta nem para olhar o sol. Sim. Ficaram contaminadas com Covid, hospitalizaram. Tiveram síndrome do pânico. Algumas morreram, Sim. né? Outras ficaram bem graves, né, etc. Causou traumas seríssimos em muita gente. E outras pessoas que não estavam dando bulufas para isso, continuam apertando a mão, beijando, abraçando, saindo, andando para lá e para cá e tal. Se pegaram, deu uma tosse para lá, uma tosse para cá, tomou ali um analgésico e daqui a pouco tá bom, tá de novo na batalha e tal. À luz da neurociência, que desgraça é essa? Não é bem desgraça, não. Como é que é isso, que esse vírus tão devastador para um determinado Eu não peguei. ser humano? Então, Eu não peguei em momento nenhum. e deixa eu te contar a minha história. Eu não sei se eu peguei. Eu acho que não. Mas quando chegou na época da vacina, eu fui lá fazer o tal do teste. Aliás, não, na época da vacina não. Eu fui participar de um evento de corrida, onde eles estavam fazendo o teste. Né, aquela assim, quando a pandemia começou a diminuir, Sim. a moçada começou a fazer teste, né? Sim. E tal, gratuitamente, para tentar meio que ter um controle. E aí eu participei daquela corrida, mas eu já tinha tomado a primeira dose da vacina, que também não fez efeito algum em mim. Eu não Zero. tive nenhuma reação. Eu tomei as Nada. 4 doses, tá? Eu só tomei 2. Eu tomei todas. E aí, o que acontece? Não senti nada. Olha, nem braço dolorido eu tive. Aí eu fiz o teste, Impressionante, né? nessa corrida. Fiz o teste. E a moça falou assim, olha, você já foi vacinado, né? Eu falei, já. Aí ela disse, então, eu não sei se o seu resultado aqui, que deu o tal do IgG, não sei o que lá, é porque você tomou a vacina ou porque você teve, eu não sei dizer. Mas assim, em nenhum momento eu fico gripado uma vez por ano. Eu fico gripado uma vez por ano. Quem é meu ouvinte aqui que me segue regularmente sabe que de vez em quando eu sumo, fico uns 3 dias sem fazer programa, que eu fico rouco, sem voz. Todos os anos isso acontece. Naquele ano de pandemia, nem gripe eu peguei. 20 e 21, nem a minha tradicional gripe anual. Eu fiquei 2 anos sem gripar. Eu fiquei impressionado. E foi exatamente a época que eu comecei a fazer trilha, andar, perder peso, etc. E tal, blá, blá. E eu ficava assim, encafifado, e aí não como jornalista, não como profissional de saúde, por que o mesmo vírus que matava tanta gente, Para outros era inofensivo. para outros, o que é O neurociência? vírus é igual. O vírus é igual, as pessoas é que são diferentes. Mas todos nós somos de carne e osso, temos cabeça, tronco e É isso membros. que tem. À luz das câmeras da neurociência. Eu vou te explicar. O que aconteceu aí? O que acontece? Muita gente criou, potencializou o efeito do vírus na própria cabeça. Então, por favor. Olha a inteligência emocional eu aí. sempre acho que eu sou meio maluco, meio Não, não é não. usando assim um termo da moda, meio sem empatia, né? Não é bem assim. Às vezes eu acho que eu não tenho, Não. não tenho empatia, porque eu tenho alguns pensamentos que vão. jeito. Eu tenho a impressão Você é de que questionador, é a diferente. principal comorbidade das pessoas estava aqui dentro. Muito assim. Eu estou certo então no meu Tá. entendimento? Completamente. Porque aquele cara que tinha uma vulnerabilidade de ordem emocional Sim. diante desse cataclisma que foi que foi a Covid,
E não só a doença, mas aquele negócio de fecha tudo, não sei o quê, o desemprego bateu na porta, as mudanças de hábitos, pânico que foi escolas gerado. fechadas, aquela coisa toda. E a televisão enchendo o saco o dia todo, contando aquele Só mostrava isso, aquele um choque de conta-gota, desgraça, gente morrendo. aquele conta-gota de gente morrendo. E não era só morrer. O pior não era isso. As famílias não poderem se despedir dos seus entes queridos por causa do vírus. Não podia nem ver. Na cabeça das pessoas, o que isso gerou? Uma dúvida. Será que morreu mesmo? Eu não vi. Eu não tive contato. Eu não pude... Você tem noção do que isso... Do trauma que isso gerou? As pessoas que têm um pouquinho... São mais sensíveis a doença, a coisas ruins, a notícias ruins, desagradáveis, elas começaram a sentir em dose multiplicada aquele sofrimento daquele outro que está ali. Eu estava, inclusive, um dia, estava assistindo a televisão, o jornal, foi o dia inteiro passando aquela morte, aquelas valas, né, eles colocando aquelas valas coletivas, enterrando as pessoas, os carros carregando corpos em quantidade, os hospitais superlotados, vendo gente morrer o tempo todo. E a minha professora teve uma live, ela entrou e chamou a gente. Vocês estão proibidos de assistir televisão, assistir jornal, assistir notícia ruim. Vocês vão adoecer. Como que vocês vão cuidar dos outros se vocês estão adoecendo? Mas o próprio ministro da Saúde à época, o Mandetta, ele falou para desligar a televisão, não sei se você lembra disso. Uhum. Embora ele não fosse lá muito simpático e amigo ao presidente da República com as ideias que o presidente tinha, ele disse, desliga um pouco a televisão porque está fazendo mal. Eu lembro bem dessa declaração dele. Ele usa, inclusive, ele faz isso com a mão aqui que eu estou fazendo agora. Desliga um pouco. Ele fala isso, né? Porque as pessoas estão passando mal com aquela questão das notícias, né? Sim. E assim... Mas o emocional, eu fico meio sem graça. Que o Caio está perguntando aqui, que ele botou aqui. Sim. Complementando. Dizem que os pacientes de câncer respondem melhor ao tratamento se estiver bem psicologicamente. Mesma teoria para o Covid? Sim. Houve um experimento com pacientes em estado terminal de câncer em hospitais, eu acho que foi em... Não sei se foi no Canadá. Nunca no Brasil, né? Não, no Brasil não. Foi fora. No Brasil o povo só sabe lamentar. O que acontece? Um grupo, eles deram, que tinham fé, olha aí, o ponto de Deus no cérebro que a ciência bate, e hoje a ciência, entendeu? Passou a entender que a pessoa que não tem fé tá morta, gente. Ela não tem que se agarrar. E nós não estamos falando aqui de igreja, de denominação. Não é essa não confiança. É essa confiança, fé. né? É uma confiança. Né? Saber que tem um ser superior que te protege, que tem a capacidade que te ama, que te dá força e que tá ali para você. Alguns chamam de Deus, e se o outro quiser chamar de alface, tá tudo certo. O importante é que ele tenha fé, e reconheça aquela superioridade de Exatamente. Então, ser superior. Então, para um grupo foi dado pílulas como se fossem açúcar, tá? Não placebo. Tinha nada. Placebo. Bom e velho placebo. Não ia fazer efeito nenhum. Esses que tinham fé. Os que não tinham deram medicamentos potentes, fortes e tal. O grupo que tinha fé, você acredita que eles se recuperaram? Acredito. E os outros morreram todos. Com medicamentos potentes, com medicamentos eficientes, testados e que eram eficazes. A ciência teve que se curvar. Gente, existe a neurociência, aponta que existe, quando um paciente meu está em crise de pânico, crise de depressão, crise de ansiedade, eu ativo o ponto dele no cérebro, ponto de Deus no cérebro.
Como que se faz isso? Por exemplo, se você vê... Vamos imaginar, vou passar um exemplo prático para os ouvintes entenderem, né? Não vou usar a linguagem técnica, não. Vou falar um exemplo prático. Uma pessoa que está em depressão, ela olha para cima ou para baixo? Para baixo sempre. Sim. Imagina uma pessoa que vai se suicidar no alto de um prédio. Ela olha para baixo o tempo todo. As pessoas que estão embaixo estão orando, pedindo pelo amor de Deus para aquela pessoa não fazer isso. Elas olham para cima. O simples fato de você olhar para cima, você está ativando o ponto de Deus no cérebro. O simples fato de você colocar as mãos postas, a sua mão está direcionada para cima. Deus. Quando você ora, ou quando você canta um louvor, você não sabe a potência que isso faz na tua cabeça. Te dá uma força que você não sabe explicar. Isso é o ponto de Deus. E isso cura. Isso levanta uma pessoa que está em estado de depressão. Uma pessoa que está em crise de ansiedade. Por vários pacientes meus em crise, eu ensinei. Você sabe uma trava que eu ensino para eles fazerem? Olha como é que é interessante. A minha professora ensinou a fazer o seguinte, doutora Thaís. Olha para cima, onde você estiver. Saia do tumulto, vá para dentro do banheiro, se tranca no banheiro. Olha para cima, coloca a sua língua no céu da boca e conta de 60 até 1, pulando de 3 em 3. Quando você termina de contar, acabou a sua ansiedade, a sua crise foi embora. Olha que impressionante. Ordem decrescente? Ordem decrescente, pulando 3 em 3. Por quê? Você está desviando o foco do seu problema. É que você tem que fazer conta, pô. Tem que fazer conta. O que você vai se concentrar? Ó, sua língua está no céu da boca, está ativando o ponto de Deus. Você está olhando para cima, está ativando o ponto de Deus. Nada em volta está mexendo com você. Você começa a contar em ordem decrescente, pulando de 3 em 3, de 60 até 1. Quando você chega lá no 1, sua crise de ansiedade parou. Esses dias meu namorado teve uma crise de ansiedade forte, lá em casa. Do nada, ele veio, se estressou, se aborreceu, chegou lá em casa. A crise dele é terrível, tá? Feia. É feia para segurar. Ele falou assim, só você para me aturar. Até quando você vai me aguentar? Eu falei assim, eu sou neurocientista para isso. Eu falei, isso aí para mim não é nada. Tô acostumada. Para mim. Atenção, meninos ansiosos. Namorem uma neurocientista. Bom, aí o que acontece? Ele pegou, eu peguei e falei assim, não tá melhorando não? Não, peraí. Fui lá na cozinha, peguei uma pedra de gelo, botei na morelheira dele. Não levou 2 minutos. Já passou. Passou a ansiedade? Passou. Quando a pessoa está numa crise muito forte, claro, vocês não vão fazer isso em casa não, tá, gente? Tem que estar com um especialista junto, tá? Uma crise de pânico muito forte, uma crise de ansiedade muito forte. Se você botar uma vasilha cheia de gelo, botar o roxo dentro... Me permita aqui, então, usar aqui uma pergunta bem idiota, mas que é curiosidade mesmo. Isso é o tal de esfriar a cabeça? Porque quantas vezes você está meio aborrecido, meio puto, meio tal, e fala assim, não, vou dar um giro aqui para poder esfriar a cabeça. Quando você diminui a temperatura aqui, é porque esfria a cabeça? Porque, como é que é isso? Não é bem isso, não. O que acontece? Nós temos neurônios espalhados em todos os órgãos do nosso corpo. Muita gente acha, e até eu mesma, na minha ignorância antigamente, eu achava que era tudo concentrado na caixa craniana. Não é. Não é. Você tem neurônios no fígado, sinapse está presente em todo lugar. Exatamente. Então, o que acontece? Quando os seus neurônios estão supraativados, tá? Ativados além do normal, eles estão aquecidos demais. Por quê? Você provocou essa supraativação. Aconteceu algo similar agora, naquela época do vendaval, que deixou o povo sem luz aí. Em alguns lugares, quando a luz voltou,
voltou com uma capacidade energética maior do que os Normal. aparelhos elétricos podem suportar. Isso. A gente recebe geralmente 120 na nossa casa ou 220. É 127 ou Né? 227. Pois é. A gente Algo- chama 120 e 220. Isso, é. Algumas moradias receberam 350, 400 watts, estourou lâmpada, etc. Então, é mais ou menos isso? Isso. É Uma isso aí. sobrecarga, no Isso. caso. É, Para aquilo que nós os seus estamos mais ou menos neurônios, acostumados. isso, os seus neurônios foram superativados. Então, o que acontece? Existiu uma sobrecarga de energia, porque a sinapse nada mais é do que troca de energia de choque um neurônio elétrico, para o outro. É a comunicação que os neurônios É um fazem choquinho para elétrico chegar mesmo. o comando de um movimento, de um pensamento, de um sentimento. Uma virada de braço aqui, você não tem noção de quantos Quantos neurônios neurônios você está mexendo? estão falando um com o outro para a gente poder fazer simplesmente esse movimento aqui. Exatamente. Que é quando a pessoa tem um AVC, que perde O movimento de um braço. dá uma hemiplegia, né, que é a perda do movimento lateral, porque o Fica neurônio, um lado o esquecido. o neurônio ali Com a está boca adormecido. torta. O neurônio ali está adormecido por conta do acidente vascular cerebral e aí o cara fica com aquela... Que a parte- neurociência trata isso e recupera, tá? Pois é, então... Impressionante, né? E a gente conversa pouco sobre Quando isso. eu vi isso, muito pouco, é uma coisa pouco divulgada. Rosiane, eu vejo uma galera brigando aí constantemente por conta dos tais neuros pediatras. Que absurdo! Não tenho neuropediatra para o meu filho, não tenho neuro não sei lá das quantas e tal. E pelo que eu tenho pesquisado, estudado, jornalista curioso que sou, e um profissional de saúde aposentado, tem um monte de coisa que os neurocientistas poderiam resolver e a gente fica esperando eternamente vaga na agenda do Neurologista. do neurologista Porque não é que ele seja dispensável, não. Claro que não, Não mas, é. mas nós temos Mas o que questões acontece? Existe o que o neurocientista faz, ele vai além de um tratamento Tradicional. psicológico comum. Tradicional. Por quê? Nós temos estratégias, ferramentas, que a gente chama assim, são ferramentas que nós usamos que elas reabilitam a pessoa. Uma vez perguntaram à minha professora assim, o que o neurocientista faz? Desculpa. Ela falou assim, o neurocientista, para ser mais claro, é como se ele fosse como é que é? Ai, meu Deus do céu, aquele pessoal que faz reabilitação de... Fisioterapia? Isso, é um fisioterapeuta do cérebro. O que a gente faz? A gente reabilita o cérebro do paciente. Algo que não está funcionando... O ortopedista é extremamente importante quando você tem uma fratura. Eu tive 2 anos atrás. Mas o fisioterapeuta é extremamente necessário para que você Reabilite recupere esse movimento, né? Essa de uma mobilidade. maneira menos dolorosa e mais rápida. Então, o neurocientista, ele reabilita o cérebro do paciente. Por exemplo, o distúrbio que ele tem, ou o transtorno que ele possa ter, neurológico, o neurocientista, ele consegue recuperar através de movimentos físicos, através de atividades físicas, através de atividades mentais, movimentos. Pergunta boa aqui da minha amiga Jocilene. Eu, quando fico muito ansiosa ou nervosa, é só comer um pedaço de chocolate que eu me acalmo. Isso é psicológico? Não, isso tem lógica. Mas o recomendado é o chocolate amargo. Tá? Inclusive, você comer um pedacinho de chocolate amargo, todos os dias, ele vai ajudar a aumentar a sua memória, ativar a sua memória, preservar os seus neurônios. Deixa eu aproveitar para fazer uma propaganda aqui para o meu amigo Rodrigo, lá do sítio Baobá, que é pertinho aqui da emissora, aqui no Basílio, aqui no Parque das Acácias, né? Lá no Rato Molhado, lá onde a galera chama de Rato Molhado. Ele produz chocolate aqui em Rio Bonito. Ele tem um chocolate lá natural, 100% chocolate de verdade mesmo. Não é saboroso igual aquela barra de chocolate ao leite que você come da Nestlé, etc. Então, carregada de açúcar não, tá, minha gente? O dele é chocolate de verdade. E ele vende uns quadradinhos assim, inclusive está disponível lá na feira do Produtor Agro. Todas as quartas-feiras ele leva o produto lá. Então, o chocolate que a Rosiane está receitando aqui como
como um produto benéfico para a saúde, é aquele chocolate do Rodrigo. É o chocolate amargo. Não é o da Garoto. Não é o meio amargo. O da Copenhague, né? Esses docinhos aí, não. É o amargo, cara. É o amargo. A propriedade que o chocolate amargo tem, ela faz... como se, por exemplo, se você tiver... Olha só! Vocês não viram isso? Tá acabando no chocolate lá dentro, né? Mas esse aí não serve não, hein? Esse é o doce. Olha só, gente aí que tá comendo chocolate da Lacta. Nosso amigo artista Eurivaldo Silva, que é chocolatra. Ele sempre tem. Precisou de chocolate, vem aqui e fala com o Eurivaldo que ele tem. Então, assim dinheiro no bolso não tem não, mas chocolate é só você precisar que você encontra. Ele é chocolatra. Tá bom, é dos meus. Mas aí o que acontece? Assim como tem o chocolate que ativa a memória, que melhora a capacidade cerebral, ativação neural, existem outros alimentos também que faz isso. Eu recomendo aos pacientes. E desculpa eu te interromper novamente, mas a história do Tio Broma é o chocolate inventado e criado pelos incas, maias e astecas, que era um produto à base de cacau, que é mais ou menos como é feita a extração do chocolate hoje do cacau, mas era uma bebida que somente os guerreiros podiam tomar, os sacerdotes das tribos indígenas, né, podiam tomar, e os soldados, né, porque tinha uma carga energética, né, e nós não estamos falando, vou repetir, não é o chocolate que o Eurivaldo mostrou a gente ali da Lacta, a barra de chocolate ao leite. Laca! Tá comendo laca! Pois é o Tio Broma, que é uma espécie de um chá feito a partir da semente do cacau, né, não é o Nescau Energia que dá gosto que a gente compra no mercado. Por né? exemplo, se e nesses povos, só quem podia tomar o chocolate eram os guerreiros e os sacerdotes. Por conta da carga energética que ele tinha, eles entendiam que exatamente. Essa supraativação. O guerreiro, porque gastava muita energia, então ele precisava repor. De ter essa bomba. Ele tem gasto energético exagerado, então ele precisa repor. E o sacerdote por questões também. Então, e tem outra coisa. Por exemplo, uma pessoa que está com a memória fraca, ela pegar um punhado de pó de café, cheira. A memória vem. Não precisa tomar o café não, é só cheirar o pó. Parece entorpecente, mas não, tá? Pois mas isso que eu ia falar, nós estamos falando de elementos, né, naturais, que não provocam efeito colateral, que são muito próximos. Por exemplo, o café, ele é rico em cafeína, né? Sim. E a cafeína é prima da nicotina, que é parente da cocaína e outras inas que nós temos por aí. O que acontece? Né? O cheiro do café, e todas elas têm esse efeito neural, sim, né? Ele provoca um bem-estar no seu olfato. Eu não sou fã de café, minha gente. Mas o tal do cheiro do café é bom, né? Uma delícia. E outra coisa, se você tomar café com 2 chuchadinhas de canela em pó, você não sabe o efeito que isso tem. Espetáculo. Além de você não engordar, ele diminui até a quantidade de açúcar que você vai. Então a canela faz um efeito coadjuvante benéfico para aquele produto. Sim. Outra coisa, paciente meu, eu recomendo quando está com problemas de memória, castanha da Índia, 3 unidades por dia. 3 castanhas só. Da Índia. Da Índia, não é castanha de caju não. Da Índia. É caramelazinho. Come. Você vai ver como é que você fica. Que espetáculo. Então tem alimentos que, se você fizer uso, logicamente orientado, né? Por isso que aquele dia que a Aline veio aqui, a nutricionista, que ela estava falando umas coisas, eu falei assim, tá certinho isso aí. Por quê? A neurociência também faz isso. A gente atua em tudo quanto é área. Tudo que agrega. Então, por exemplo, eu não posso passar para um paciente meu um remédio alopático. Eu posso passar remédio natural. Eu posso passar óleo essencial para ajudar.
eu posso passar florais de bar. Eu recebi aqui, inclusive, a Lídia. A Lídia... Esqueci o sobrenome dela, Poga. Esqueci, gente, desculpa, me perdoa. Acho que perdoa, tá, Lídia. Que trabalha com aromaterapia. Sim, é muito bom. E a gente trabalha com isso também. E a gente conversava um pouquinho sobre isso, né? Aromaterapia, a musicoterapia. E ela falava que é uma técnica ainda olhada até com certo preconceito por parte da sociedade, né? Muitas pessoas não acreditam que aquilo faça algum tipo de efeito. O cara assimila isso à bruxaria, sei lá, algumas coisas assim. Eu falei, Lídia, é porque remete a se você estivesse lá na Idade Média, você ia estar na fogueira. A alquimia que se tinha antigamente, sim, tá? A alquimia era o quê? Você mexer com esses tipos de elementos para você provocar algum tipo de efeito. O chazinho da vovó. Né? O chazinho da vovó. Gente, às vezes eu faço um blend de chá que eu recomendo para um paciente. Ó, você vai tomar chá disso assim, assim. De manhã e à noite. Ou uma quantidade. Isso tudo tem, logicamente, medida. Entendeu? Então, toda a alimentação dos pacientes, cada caso é um caso, lógico. Tem paciente que tem, às vezes, alguma restrição alimentar. E aí você orienta a alimentação desse paciente e recomenda determinados tipos de alimentos que vão potencializar melhor o funcionamento do organismo dele, que vai equilibrar o funcionamento do organismo dele. É igual, olha, você faz corrida. Ó, tem uma você faz exercício físico, certo? Se você comer 2 bananas antes de fazer um exercício físico, você tá bem. Ó, tem uma turma aqui que tá deixando um monte de receita aqui, ó. Minha amiga Regina Knozel. Dona Regina, um beijo grande, bom Natal. Bom tê-la conosco aqui, ó. Eu misturo pó de café com chocolate em pó. Chocolate 100% sem açúcar. Para fazer café. Também fica pode. maravilhoso. Fica uma delícia. Já fiz isso também. Fica tipo, sabe o que? Se você misturar café solúvel, canela e chocolate, você tá fazendo cappuccino. Fica isso aí que eu ia falar, fica meio que um cappuccino. Né? É só colocar o leite em pó. Aí vai virar o cappuccino. A Jocilene está dizendo aqui que toma café com uma pitada de canela. O Amarildo diz aqui, Amarildo, abraço, meu irmão. Sucesso para você, bom Natal também, você e a Jocilene. Eu adoro o café com canela em pó, diz aqui o Amarildo, né? Eu dei graças quando o Cacau Show saiu daqui, porque eu fiquei viciante todos os dias, eu tinha que passar na loja e comprava de 5 a 10 quadradinhos daqui. Vai comer. Não, meu amigo Joseilton Santos, diz aqui, boa noite, grande abraço do Cocada, Joseilton, nosso corredor, grande abraço, meu irmão, com as suas cocadas saborosíssimas que eu conheci no último domingo. Parabéns, irmão. Chocolate tem substância que induzem a produção de hormônios do prazer. Exemplo, sim, dopamina, diz aqui o Caio Amaral. Exatamente. Pois é, Caio. É a mesma dopa que toma conta do nosso organismo, a gente faz uma trilha, uma corrida de montanha. Aí, o Joseilton, você que é um corredor de montanha, né? Ele faz cocada de café, que ele tá falando aqui, tem a cocada que ele faz lá. Eu quando fico... Bom, aquilo já falou da ansiedade, mas eu queria voltar aqui. Fala. Já falo aqui do café, mas... Mandando abaixo pro Batman. Você manda um recado pro Batman, tá? Vamos ver aqui, cadê? Dona Regina tinha colocado aqui uma questão interessante. Claudinha, um beijo para você. Aliás, gente, hoje tivemos um Regina Bertoni, um beijo, minha amiga, muito obrigado, né? Deixa eu ver aqui o recado que a Dona Regina colocou. Isso aqui que eu queria uma conversa também, uma reflexão sua. A tecnologia está tomando parte das relações familiares. Sim. Está sendo vista por um clique. O afeto perdeu o lugar. Raras são as conversas, o diálogo está se perdendo na família, o tempo está sendo desperdiçado. O diálogo está morrendo. Muitos só sabem falar de si mesmo quando estão diante de um psiquiatra ou psicólogo. A triste visão do progresso em nossas vidas, escreveu aqui Dona Regina. Muito profundo o que ela disse, né? Queria que você fizesse um comentário aqui sobre a fala dela. É verdade, ela está coberta de razão. O que está acontecendo? Aquela coisa que eu falei com você agora, alguns minutos atrás. Cada um vai para o seu canto, com a televisão em cada cômodo,
Isso começou a afastar as relações. Os relacionamentos estão rasos. Não existe aquele... as pessoas têm dificuldade de amar, de dizer que ama. Inclusive foi por isso que na pandemia tiveram tantos desenlaces, né? Muita coisa. Casais que se separaram, Sim, etc. porque começaram a conviver porque na a mesma rapaziada casa. passou a se encontrar, né? Porque o cara ia... O marido ia para um lado, a mulher para o outro, os filhos para o outro. E quando essa moçada que já não se conhecia... reuniu. Essa moçada já não se conhecia há algum tempo, né? Tem até aquele cara que eu conto, uma piada que eu sempre conto aqui no programa, que o pessoal acha de péssimo gosto, mas ele ilustra muito bem isso, né? Em tempos de pandemia, o camarada tá dentro de casa ali e tal, papapá, daqui a pouco passa uma moça de biquíni indo para a piscina e falou, opa, quem é essa gostosa? E a mulher, toma vergonha, sua filha. Ele não viu que a filha ficou uma moça. Não viu que a moça cresceu. Claro que eu estou exagerando grosseiramente aqui, minha gente. Sim, mas é mais ou menos uma coisa mas assim. é mais ou menos isso, mais né? Ou menos. O que acontece? As pessoas... Uma conhecida minha disse o seguinte para mim, Flávio, eu nunca paguei colégio com tanta alegria. Deram valor ao professor. Exato. Eu não sabia que era uma lástima tomar conta das crianças que eu tenho lá em casa. Puta que pariu. Não, ela usou esse termo, viu, minha gente? E vou te falar mais. Diga. Quando as crianças, os alunos, isso aí, eu vivi a minha vida vendo isso, entram em férias, olha, as mães só faltam se descabelar, porque... Gente, no máximo tem 1, 2, 3 dentro de casa, quando tem, que normalmente não tem, é um filho, 2, no máximo. Difícil a família que tem 3, 4 filhos, tem mais, né? Hoje em dia é raro, mas são poucas crianças. Imagina uma sala com 40, 45 alunos, 50, com um professor, e às vezes com crianças especiais, né? Eu estou fazendo um MBA de Educação Especial, em Neurociência, né? Crianças especiais que cada uma precisa de uma atenção individualizada, tá? Você não pode falar com uma criança que tem síndrome de Down, ou tem Asperger, ou tem autismo, ou tem paralisia cerebral, da mesma forma que você fala com a outra. Ou com a turma inteira na classe. Eu já tive, gente, há muitos anos atrás, logo que eu entrei no estado, gente, eu tive uma prova de fogo. Eu peguei uma turma, a professora que pegou a outra turma nunca tinha dado aula para alfabetização, eu tinha que ensinar a professora, ou seja, eu tive que botar a turma dela ficou do lado da minha sala, e eu saía da minha sala para ir dar aula na turma dela. Ela praticamente ficou ali de monitor. Mas eu que tinha que fazer a coisa acontecer. Eram 50 e poucos alunos que eu tinha que dar conta. Na minha sala tinham 8 alunos especiais, inclusive 2 esquizofrênicos. E assim, Rosiane, você está Olha que situação. Deixa eu só colocar um fato novo aí para vocês. E isso deve ter sido lá no início da sua carreira, né? Foi. Então, podemos dizer que aí, uns 30 anos atrás? Mais ou menos. Mais ou menos, né? É. Ou seja, nós estamos falando de um outro tempo educacional, né? Exatamente. Hoje o negócio ainda é um pouquinho pior, porque esse cenário de educação familiar está cada vez mais deflagrado, conflagrado. Existe a permissividade em excesso hoje. Não é? Os pais não querem ter... Já era uma luta há 30 anos, minha gente. Vamos fazer aqui uma timeline em 30 anos, imagina... O cenário continua hoje, né? Esse cenário que você está dizendo do professor que tem que se virar, etc. E tal. E com uma criançada que chega com a educação familiar muito defasada. Muito defasada, né? Muito vulnerável, né? Muito frágil. O que eu quero dizer? Por exemplo... Muito rasa. Rasa. O termo que você usou agora há pouco. Exatamente. Relacionamentos rasos. Isso é que está acontecendo hoje. Então, por exemplo, os pais, a gente vê muitas vezes... Você estava conversando com o Léo antes de ontem, aqui. Eu peguei o pedacinho, né? Porque eu cheguei bem no final do seu programa e não vi o início, não consegui pegar, não tive tempo de ver a entrevista toda, né? As falas do Léo são muito pertinentes. E aí o que acontece? O que eu percebi e o que eu percebo? Os filhos não querem mais, por exemplo, que os pais opinem em nada ou que direcionem. Eles é que querem se mandar. Eles querem ter autonomia sem ter
condições, maturidade para ser autônomo, né? Pra tomar decisões. Quando o filho é menor de idade, os pais precisam tomar atitudes por eles, decidir por eles, porque eles ainda não têm maturidade emocional e nem experiência de vida para tanto. Teria que ficar ao encargo dos pais. Aí, hoje a gente vê o quê? Vamos imaginar uma cena. Um casal, né, dentro de casa, com 2 crianças. Um pede o celular para brincar. A mãe, estou ocupada, estou trabalhando. Mas eu quero agora. Aí a criança enche o saco, faz birra, bate o pé, chora, faz aquele escândalo, começa a quebrar coisa dentro de casa. A mãe, para poder conter a criança, em vez de abraçar, acolher, conversar, para mudar aquela situação, ela pega, toma seu chato, toma esse celular. Pronto, acabou. Até tomou a força da mãe. Acabou aí. Deixa eu contar uma história para vocês. Ontem eu fui fazer uma compra, porque hoje nós tivemos um almoço lá ontem e hoje tivemos um almoço lá na pousada Amanhecer da Terra, que eu estou tendo o prazer de gerenciar. Eu sou um cara que quase não faço nada para ninguém, então arrumei agora uma pousada para gerenciar. Está um sucesso. Muito obrigado, Claudinha, por ter estado lá hoje no evento da Cris, né? Foi bem legal o evento que nós tivemos lá hoje. A Cris tem um projeto chamado Doce Escolha, e ela fala das nossas escolhas, né? Uhum. Que vai desde a alimentação até hábitos e usos e costumes, né? E comportamento, de maneira geral. Sim. Um beijo para a Cris, foi bem legal receber você lá e todo seu grupo de amigos, Cris. Sucesso para você. E muito obrigado pela doce escolha de estar conosco lá no Amanhecer para fazer a sua atividade. Bom, e aí eu fui comprar um material para o almoço. Tinha um garoto especial. Sim. Ô tio, você paga um biscoito para mim? Eu olhei, tá, eu pago. Eu estava fazendo conta, né? Tá bom, beleza, eu pago sim. E aí passou lá uns 2 minutos, veio ele com panetone. Ô tio, eu não quero biscoito não, eu quero panetone. E aí a minha lâmpada de um cara que não sou muito simpático, né, acendeu. Eu falei, opa, hora de corrigir esse malandro. O que aconteceu ali, minha gente? Ele arrumou um barro mole. Ele não sentiu resistência quando ele pediu o biscoito. Deu fácil, então posso conseguir o panetone. Opa, então peraí, vou trocar o biscoito pelo panetone, mais caro, melhor, pô, o negócio que eu não como todo dia. Vou pedir o cara para pagar, quem sabe, vai que. E é especial, ele não é bobo. Ele usou também ele a, não é sua, especial. a sua eficiência. É uma figura que eu já conheço e sei que ele usa a especialidade dele, uma certa inconveniência que o sujeito especial tem para poder conseguir aquilo que quer. Eu falei, irmão, olha só. Eles são espertos também para certas coisas, tá? Claro. Dá nó na gente se a gente der mole. Irmão, olha só. Combinamos o biscoito. Nada. E aí eu falei, agora é hora de ter autoridade. Mas, não, senhor. Se quiser, é o biscoito. Panetone, não. O trato foi o biscoito. Senão daqui a pouco eu vou dizer para você que vou te dar o panetone, você vai aparecer com a Ferrari ali no portão do mercado dizendo assim, compra essa Ferrari para mim. Porque vai só aumentando de nível os valores. Então, assim, não é uma questão de ser grosso, antipático. E nem mesquinho. Para quem estava vendo lá fora, de repente, e tem esse coração meio bobo, né, que fica com pena de qualquer coisa, deve ter achado, de repente, até que ter suado, eu fui grosso, né? meio estúpido, né? Mas era a hora de ter autoridade ali. Exatamente. Falei, olha só, o biscoito está fechado o nosso acordo. Panetone não, coloca lá. E ele me rondou, me encheu o saco até a hora de eu pagar a mercadoria e eu não cedi. Então ele já sabe que esse cara aqui não é barro mole. Não. Né? Então olha só. Muitos pais fazem isso, tá? Mas é por isso que eu estou contando essa história. Por isso é que eles tomam a força dos pais. Os pais perdem a autoridade sobre os filhos. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão de autoridade. O que aconteceu hoje que os pais estão tão bananas? É a falta de tempo e o cara quer compensar sendo maneirinho com os filhos? Porque de certa forma, sim. Hoje a moçada está muito não é fora só isso, de casa. Não. Ou é preguiça de ser pai mesmo? Preguiça de ser pai. Também, né? Não quer assumir a responsabilidade da paternidade ou da maternidade. Porque ser pai, ser mãe é chato. Tem que ser chato. E os percalços, tem que cobrar. As lutas, né? Os embates, a chateação, o estresse que dá, o bater de frente, o não vai, o não é por aqui. Né?
Uma vez eu estava vendo uma mãe fazendo assim. A criança começou a fazer manha, eu fiquei olhando na rua. Gente, eu acho isso horrível. Que falta de respeito com os outros, que falta de educação. Ninguém é obrigada a ver isso, passar por isso. A criança queria alguma coisa, era um brinquedo, uma coisa assim. Aí ela começou a bater os pés, fazer aquela pirraça, sabe? E gritando assim, escandalosamente, chamar a atenção de todo mundo. Se jogou no chão, começou a se debater no chão, batendo o pé, batendo o braço, fazendo aquela birra mesmo, sabe? Aí eu cá comigo, se fosse meu filho, ele já tinha dado uma chinelada na bunda. Tô falando sério. Porque eu fiz isso uma vez com a minha, que ela fez isso na Rua dos Bancos ali. Ela subiu que ela queria porque queria que eu comprasse uma boneca pra ela, caríssima. Eu falei assim, mamãe não tem dinheiro agora, quando a mamãe puder, mamãe compra pra você. Mas agora mamãe não pode. Ela fez birra ali, se jogou no chão, fez aquele escândalo. Eu falei assim, você vai ficar fazendo escândalo? Então você fica aí que eu tô indo embora. Virei as costas e saí. Daqui a pouco ela veio quietinha, mansinha, tá aí. Já viu outros pais, outras mães fazerem isso? E funciona, tá beleza? Funciona. Porque ela se viu, ela assim, bem, eu não consegui. Quando você... Não consegui, vou ficar para trás, né? Vou ficar para trás. A referência eu vou que eu ficar tenho, onde? A referência que eu tô tenho... na rua, eu tô longe da minha casa. Eu vou ficar onde? A referência que eu tenho de segurança foi embora. Foi embora. Só tem estranho aqui. Não tinha ninguém. Tava eu e ela só. Aí as pessoas passaram assim, tipo assim, as pessoas vão me achar uma megera, né? Mas não tem problema não, tô ensinando, tô educando. Uhum. É melhor eu educar do que a vida ensinar. Sim. Porque a vida não vai educar com o mesmo amor, não. A vida não é mãe, é madrasta. É. Daquela de a Branca de Neve. Então, o que que acontece? Muitos pais querem abdicar do seu direito de ser pai, do seu direito de ser mãe, porque ser pai tem que se cobrar, tem que ser chato, tem que ficar... aí fica assim, estou invadindo a privacidade, não posso invadir a privacidade do meu filho. Como assim? Como assim? Marido e mulher. Não pode ver meu celular. Por que não? O que você está escondendo? Porque o meu fica na mão do meu namorado o tempo todo. Toma aqui. O dele fica na minha mão. O que acontece, ele me fala, Zé, aconteceu isso assim. Olha aqui pra você ver. Quando eu falei assim, A hora, eu falei pra ele, a hora que você me escondeu alguma coisa, acabou a confiança. Acaba aqui. Então, filho menor, privacidade. Eu sempre falei isso, que a privacidade se banque, tem a sua casa, pague suas contas, não dependa de ninguém. Aí você vai ter sua privacidade. Aí eu não posso me meter. Enquanto está embaixo do meu teto, eu sustentando, dando comida, dando alimento, cuidando de você... Enquanto está comendo feijão de mamãe... Cansei de escutar isso. É muito bonito. Não, é muito bonito o filho falar assim, eu quero ter minha liberdade, ter minha privacidade. Se banque. Manda se bancar. Você quer? Ó, agora você vai pagar, vamos dividir aqui as contas da casa, você vai pagar as suas responsabilidades, tá? Você não quer privacidade? Você não quer liberdade? Então, a liberdade tem preço. A privacidade tem preço. A vida não vai te dar nada de mão beijada, de graça não. Você tem que lutar para conquistar. É igual pai e mãe, que tudo que o filho pede, dá. Quando ele crescer, ele vai ter tudo que ele quer? Não. Fácil? Ou ele vai ter que ralar para conseguir? Não estuda não para ver se você consegue alguma coisa na vida. Então, Flávio, eu acho assim... esses relacionamentos familiares, eles se perderam. As pessoas com medo de desagradar o filho estão fazendo tudo que ele quer. Estão virando reféns dos filhos. Os pais, muitos estão virando reféns dos próprios filhos. Gente, a gente vê isso na escola, no maternal. A criança que está se mandando. Os pais têm pena de dizer, tadinho, meu filho é pedindo. Eu lembro de uma palestra de Mário Sérgio Cortella, que ele diz que antigamente os pais chegavam no restaurante, preparavam o prato da criança e falavam, come. Uhum. Hoje em dia o pai fala, meu amorzinho quer comer o quê? É claro que a criança vai escolher pudim, né? Claro. Até eu vou escolher pudim, vou escolher cenoura, geló. É bem por aí. Não é? É
É bem por aí. Agora, lembro de uma mãe que chegou com uma criança no hospital no tempo que eu trabalhava na enfermagem. Eram 10h30 da manhã, mais ou menos. A criança estava com um pacote de skinny. Não sei. Skinny é aquele primo do fandango, né? É, cheio de conservante, Irmão, aquela desgraça. irmão do Milhobon. Isso. Aquela porcaria lá que... Tudo porcaria. Pois é. Aí a criança com um pacote maior do que ela, daquele negócio na mão. Sim. E a mãe entrou no consultório da pediatra e falou assim, eu não sei o que acontece com elazinha, era uma menina. Não sei o que acontece com elazinha, que ela não come nada. Não come nada. Aí a médica falou, mamãe, presta atenção. São 10h30 da manhã, a criança está com esse pacote de skinny na mão, você acha que ela vai querer almoçar? Eu comer um pacote desse troço aí agora também, eu não vou querer almoçar não, não vou comer nada. Claro que não, você tá de barriga cheia, de vento. Mas as crianças vão fazendo as pirraças ao longo do caminho. E os pais cedem. E aí o pai toma biscoito, facilidade. toma não sei o quê, come isso, come aquilo ali para não fazer e tal. E o que acontece? Quando chega na hora do almoço não quer comer nada. Mas não quer comer mesmo não, porque eu também, se comer um monte de coisa antes do almoço, eu também não consigo. Há uns anos atrás, a minha filha fez uma coisa, ela só queria saber de comer nuggets e batata frita. Pô, que legal. Mas não fui eu que acostumei. Não, sim. Foi a secretária. Uhum. Que eu saía para trabalhar, eu trabalhava em 3 escolas. Sim. Era pequenininha. E deixava por conta, mas eu sempre fazia isso, ó, não faz, porque enquanto estava comigo, comiam de tudo, sem restrição. Tudo bem. Chegou um dia, eu estava em casa, de férias, não prestou, né? Chegou na hora do almoço, E aí acabou as férias. almoço. Você em casa de férias, acabou as férias do lanchinho. Mãe, da... Não, professora que é mãe dentro de casa não tem férias, ela trabalha dobrado. Porque tem que preparar tudo para quando voltar e ainda por cima dar conta da casa dos filhos que ficaram à mercê de outras pessoas. Porque você não estava junto. Aí, botei o almoço na mesa, botei o pratinho dela. Eu não vou comer isso. Mas eu vi a fome. Eu como? De peixe. Como assim? Não vai comer? Não. Mas só tem isso pra você comer. Eu quero nuggets. Ela viu que tinha no freezer. De peixe na forma. Não, você não vai comer nuggets hoje. Você comeu isso ontem. Hoje você não vai comer nuggets. Tá acabando. Nem batata frita. Eu quero nuggets. Aí começou a bater o pé. Que queria. Eu falei assim, vai ficar de birra? Vai ficar com fome. Aí quis pegar um pacote de biscoito. Não. Você não vai comer, então. Eu vou pegar o seu prato, eu vou passar um filme, vou colocar na geladeira. Quando você estiver com fome, é aquele prato que você vai comer. Eu vou esquentar e você vai comer. Vou esquentar no micro-ondas e você vai comer. Mas eu não vou fazer pra você, não. Ela passou o dia inteiro com fome. Chegou de noite, na hora do lanche, biscoito recheado. Não, eu não compro mais biscoito recheado. Acabou. Ela ficou desesperada, que tava com fome. Aí começou a chorar que tava com fome. Ah, você tá com fome? Beleza. Senta lá, na mesa. Peguei o prato dela. Tá com fome? Esquentei no micro-ondas. Tá aqui a sua comida. Começou a chorar, fazendo beicinho. Você vai chorar? Não, você disse que tava com fome. Quem tá com fome vai comer. Então, come o prato que eu coloquei pra você. Prato de comida que eu coloquei pra você. Senão, você não vai comer nem biscoito de tarde. Você só vai comer alguma coisa depois que você comer a comida que você não comeu hoje de manhã, na hora do almoço. Isso já era 7h30 da noite. Já era quase a hora da janta. Ela não tinha almoçado. Ela ficou na frente do prato. Ficou. Falou assim, outra, só vai levantar daí quando o prato estiver puro, quando você tiver comido tudo. E não adianta você disfarçar não, porque eu vou vigiar. Fique ali. Ela remanchou, fez de tudo. Acabou comendo o prato todinho de comida. No dia seguinte, não tinha nugget e não tinha batata frita. Parei de comprar nugget e batata frita. Não tinha mais. Ela tinha que comer o que eu colocasse no prato. Você vai comer isso aqui. Isso aí faz mal. Você vai adoecer. Você vai ficar fraca. Olha, eu sei que eu cortei um dobrado, tá?
proibi, quando a menina voltou, porque eu entrei de férias, dei férias à empregada. Quando eu voltar de férias, aí eu fui ter uma conversa com ela, eu falei assim, olha só, a regra aqui em casa é assim, quem faz compra para casa sou eu. Você vai dar às minhas filhas o que eu quiser que dê. E eu não era de deixar ninguém cozinhar. Eu cozinhava. Eu deixava a comida pronta. Exatamente para não dar muita coisa. Mas ela começava a encher o saco e tinha no freezer, ela pegava, ia lá e fritava para ela. Você imagina uma criança comer nuggets todo dia, fritura, porque era naquela fritadeira com óleo, não era a fritadeira air fry que tem hoje. Era com óleo. Batata frita, fritura de novo. A criança se entupindo daquilo. A garota estava uma bolinha, porque estava engordando pra caramba, porque você só comendo errado, o que acontece? Eu falei assim, pode parar, não tem mais não. Aí eu via na escola as crianças escolherem merenda. As mães faziam a merendinha, aí tinha uns que, eu quero comprar a merenda na cantina, mas queria comprar, aí depois as cantinas foram proibidas de estar vendendo salgado frito, não sei o quê, começaram a botar fruta, lembra? Que teve uma ocasião que fizeram isso? Aí faziam salada de fruta para a criança comer, que era mais saudável e tal, não emplacou. As frutas estragavam, as crianças não comiam. Eu falei assim, eita, o negócio tá difícil. Aí eu comecei a fazer o dia da fruta. Hoje a gente vai comer fruta. Vamos fazer uma salada de fruta aqui na sala? Aí eu começava a dar aula, cada um levava uma frutinha e a gente ficava na sala, fazia a saladinha de fruta, eu dava aula, mexendo usando aquilo ali como material de aula para os alunos comerem. Cheira a maçã, olha que delícia, cheiro de maçã, que não sei o que lá. Os benefícios, vamos procurar o benefício da maçã. Para que serve? Então, quando eles começaram a sentir que eles não foram habituados desde criança a comer da forma correta, se alimentar da forma correta, você viu o quê? Alunos desmaiando na sala, eu não consigo tomar café, lanchar antes de sair de casa. Eu falei assim, aí você desmaia no colégio. Tá legal isso? Você precisa, olha só, você passou 12 horas quase dormindo. Você agora vem para a escola. Tudo que você se alimentou não tem mais nada no seu estômago. Cadê o seu combustível? A alimentação, combustível que alimenta a gente. Você vai usar o intelecto, né? Que você vai usar o dia todo. O aplicativo cérebro. Aí tinha aula de educação física, quer dizer, gasta energia, né? Aí a criança ia comer na hora do recreio só. Aquilo ia alimentar? Não. A quantidade de horas de jejum. Ia comer o quê na hora do recreio, né? A quantidade de horas em jejum. E tinha outros que nem comiam, tá? Porque queria brincar. 20 minutos de recreio. Eu vou perder meus 20 minutos comendo? Vou comer, eu vou brincar. Não comia. Quantos deixavam merenda voltava na mochila para casa? Cansei de pegar isso. Peguei quantos alunos desmaiando na sala de aula de fome? Porque não se alimentavam direito. É complicado, porque muitos pais, é aquela coisa, querem fazer, às vezes querem dar ao filho, não tem aquela ideia errada, eu quero dar ao meu filho o que eu nunca tive. Tipo assim, ele quer tirar a frustração que ele teve na infância, transferindo aquilo pro filho dele. Às vezes o filho nem quer aquilo. Às vezes a necessidade do filho nem é aquela que ele teve. Não, e esquece que a formação que ele tem como indivíduo, como homem, né? Aquela frustração ajudou ele a crescer, a vencer, a crescer, se desenvolver. Né? Desenvolver. A dificuldade, né? As provações que a gente passa durante a vida da gente, muita gente reclama, é isso que fez você crescer. Verdade. Você hoje é forte porque você passou provações. Verdade. Se tudo fosse dado de bombejada, a primeira dificuldade que você tivesse, você ia desmoronar. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para a Noemi Oliveira, que diz assim, boa tarde, muito interessante essa reportagem, nosso amigo sempre aproveitando o seu tempo em nos manter sempre bem informados com assuntos interessantes. Muito obrigado, Noemi, né? Vocês que nos honram e nos prestigiam, né? O prestígio é meu em ter vocês aí nos acompanhando e nos prestigiando.
Eu não entendo falar que está com fome, mas não quer comer um arroz, feijão e legumes, né? Quer hambúrguer ou pizza e batata frita, disse aqui o Amarildo. Boa noite aqui para o meu amigo Fernando Carvalho. Eu trabalho desde 8 anos. O meu filho também eduquei assim, hoje tem 22 anos e é uma pessoa preparada para a vida. Diz aqui o glorioso Luiz Eduardo Pereira da Silva, que eu quero mandar um abraço. Luiz Eduardo, que é um dos feirantes que estão sempre ali na luta, na feira do produtor agro, né, que eu estava falando dos produtos bons que nós temos lá. Ele é um desses que estão sempre lá com seus bons produtos. Filhos precisam de limites. Sim. Filhos têm que aprender a receber um não. Os filhos testam o limite dos pais. É normal. Os pais têm que se posicionar e educar os filhos, escreve aqui Dona Regina. Hoje em dia os pais são culpados de muitas coisas. Não todos, mas a maioria faz a vontade dos filhos, né? É mais ou menos o que você está contando aqui através do seu exemplo. Meu neto é autista e recebe limite. É uma criança típica, não verbal, diz aqui a Regina Bertoni. Olha só, hein? É uma criança autista e recebe limite, como tem que ser, Regina. Boa tarde. O que falta hoje é ter a coragem de ir contra as leis que dão muita força à criança e adolescente, diz aqui Eduardo, né? Pai e mãe precisam ser autoridades no lar, diz aqui a Regina, fazendo a questão. Uma coisa está me deixando em alerta. Nunca vi tanto autista. Acho que alguns são especiais sim, mas a maioria tem falta de limite. Posso fazer uma ressalva aqui? E tem pai que merece umas palmadas, diz aqui Dona Regina. É verdade. Uma ressalva, Dona Regina. A cada ano aparecem 2.000 laudos de autismo. Tá? As escolas estão recebendo uma enxurrada de laudos de autismo. Muitos eu contesto. Alguns que chegaram para mim na época que eu estava nativa, quando eu vinha algum laudo de a criança ser especial, a criança ter paralisia cerebral ou autismo, eu olhava assim, você está falando de quem? Não tem isso não. E eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, de neurociência. Na época eu era professora, mas a minha experiência, o meu olhar de professor, o meu olhar atento... Vamos até concordar que tem ali alguma síndrome, alguma situação, né? Mas não chega tanto. Algum Sim. Algum TDAH ali, alguma situação dessa? Veio com laudo de paralisia cerebral, para mim. Mas quem tem paralisia cerebral, e veio com laudo assim, bem rigoroso, que ele não seria capaz de aprender nada, nunca, ou seja, que é zero, nem dar o laço nos próprios sapatos, vestir a própria roupa, fazer nada sozinho. O menino veio para mim com 15 anos. O menino chegou, falava, mas não escrevia, mas desenhava. Eu falei assim, como que eu vou tratar desse aluno? Como é que eu vou chegar nele? Como é que eu vou ensinar alguma coisa para ele? Eu falei assim, eu tenho que descobrir o meio. Eu sempre me inquieta, né? Eu falei assim, não, ele não é um vaso que eu vou deixar ali na sala, esquecido, fazer de conta que ele não está ali. Eu tenho que ensinar para ele. Ele é meu aluno. Tudo bem, tinha que incluir aquele aluno. Naquela época nem se falava de inclusão ainda direito. Mas nem sabíamos fazer inclusão. Porque muita escola não sabe fazer. Finge que faz, né? Aí tudo bem. Olhei aquele garoto lá e falei assim, o que esse garoto sabe fazer? Chegou um dia, ele era fanático pelo Flamengo. Ele ia com a camisa do Flamengo por baixo. Ele tinha copo do Flamengo, squeeze do Flamengo, não tem aquela frasqueirazinha que bota merenda dentro? Do Flamengo, a mochila do Flamengo, tudo do Flamengo. Tênis tinha que ser do Flamengo, desse jeito. Eu tô chegando na escola. Vem ele me gritando, tia! Assim, né? Batendo a mão, pulando, batendo a mão, porque era assim, ele pulava e ficava batendo a mão e babava muito. A baba descia. Batendo a mão, pulando. Tia, tia! Eu, oi! O que houve que você está tão contente? Eu tenho que te contar uma coisa. Eu, é mesmo? Conta pra mim que eu quero saber. Tia, eu assisti o jogo do Flamengo ontem. Ele me contou o jogo inteiro.
quem fez gol, quem deixou de fazer gol, quem fez passe errado, quem não sei se foi escalar, com quem foi. Eu fiquei olhando aquilo assim, mas me conta mais. E ele ficou. Igual a metralhadora, me falando tudo. E eu andando e ele atrás de mim. Que legal, hein? Beleza. Aí eu falei assim, eu não tô maluca. Ou esse médico que passou esse laudo tá equivocado. Bastante equivocado. Uma criança com paralisia cerebral e me contar detalhes de um jogo de futebol? Se ele não tem memória, ele não guarda as Que é um coisas. dos esportes mais complexos de se entender, né? As regras, as que ele usa um Pênalti, teve não sei o quê. Ele me contando detalhes. Quem fez gol, quem deixou de fazer, que não sei o quê, que fulano caiu, se machucou. Ele me contou aquilo tudo. Eu falei assim, esse garoto não tem paralisia cerebral nem aqui nem na China. Eu rasgo meu diploma se disser que tem. Eu quero que esse médico me prove que essa criança tem paralisia cerebral. Ele não tem paralisia cerebral. Aí foram no conselho de classe. A gente faz no conselho de classe, as crianças que têm algum laudo, alguma coisa, é passado para os professores para a gente pegar, anotar e saber como lidar com aquela criança, que tem que tratar aquela criança com alguma diferença. Uma estratégia diferente de ensinar. Quando passou, eu falei assim, pode parar. Esquece esse laudo aí. Ele não tem paralisia cerebral, não. Ele tem outra coisa. Paralisia cerebral tem não. Ah, por quê? Gente, ele me contou o jogo inteiro do Flamengo. O aniversário dele, a mãe foi lá, fez tudo do Flamengo pro garoto. Tá. Chegou um dia, eu fui fazer um teste com o menino. Eu dando aula, eu dava aula de filosofia. Olha você tem noção disso? Olha a complexidade do assunto. Eu falei assim, ele não vai fazer. De jeito nenhum. Uma criança normal, né, que não tem nenhum tipo de normal, a gente fala normal, todo mundo é normal, né? Uma criança que não tem esses distúrbios que ele tem, essas dificuldades que ele tem, fica difícil para ele fazer. Imagina para uma criança que tem um laudo desse. Tem algum transtorno neurológico. Ele tinha vários transtornos, mas paralisia cerebral não tinha não. Aí eu peguei, olhei, eu peguei e falei assim, eu fui falar de... Ai meu Deus, qual era o assunto mesmo? A pessoa concordar ou discordar de alguma coisa. Eu pedi para ele fazer o contrário. Mas ele só desenhava. Eu falei assim, desenha pra mim. Aí eu esqueci agora o termo que eu estava trabalhando. Ele fez... coerência e incoerência. Eu pedi para ele me desenhar um exemplo de incoerência. Pasme, Flávio. Que é um negócio meio abstrato, né? Completamente. E a criança que tem... distúrbio neurológico, ela não capta, ela tem dificuldade de aprender o abstrato. Tem que ser tudo no concreto. Sim. Então, eu usava o quê? Desenho, eu usava filme, eu usava tudo para poder, dramatização, eu fazia muito teatro na sala, dramatizava, eu cantava, eu fazia coisas para mexer com emoção e a criança, entendeu? Entender. Aí, eu fazia mapa mental, fazia desenhos. Eu falei assim, desenha pra mim um exemplo de incoerência. Só falei isso. Daqui a pouco tá ele lá pulando. Tia, acabei, tia, vem cá ver. Acabei. Ele pulando, babando e batendo as mãos. Eu já tô indo aí. Fui lá atrás. E tava com o auxiliar do lado. Só que a auxiliar tava quieta, só olhando ele fazer. Ela não falava nada. Ele assistia muito Chaves. Lembra daquele seriado Chaves? Ele desenhou o Chaves. Quando eu olhei, eu identifiquei. Eu quero que ele fale pra mim. Que legal, que lindo o seu desenho. Perfeito. Desenho espetáculo dele. Fez aquele bonezinho virado assim. A carinha do Chaves direitinho. Eu falei assim, tá, você desenhou. Eu pedi pra você desenhar um exemplo pra mim de incoerência. Você desenhou Chaves. Não entendi. Por que você desenhou Chaves? Explica pra mim. Aí, tia, assim mesmo, olha, foi muito engraçado. Tia,
O Chaves não diz assim? Sim, não, então incoerência. Jesus! Olha isso! Aqui, chega a me arrepiar quando eu lembro disso aqui. Peguei o caderno dele, pedi a menina, toma conta da turma que eu vou precisar dar uma saída. Peguei o caderno dele, fui lá na direção. Fala pra mim que esse garoto tem problema de paralisia cerebral. Aqui é prova. Ela olhou assim. O que ele foi fazer? Eu pedi pra ele desenhar um exemplo de incoerência. Olha aqui, ele desenhou o Chaves. E me explicou. Perfeitamente. Nem eu tive ideia disso. De me lembrar desse detalhe. Que ele era fanático pelo Chaves. Mas a explicação dele foi o crucial. Ele me explicou com detalhes por que da incoerência. Mas eu não entendi. E detalhe, incoerência é uma palavra que não costuma estar no vocabulário de criança. No vocabulário, no cardápio de palavras de uma criança, né? Criança. E ele dominava o seu modo, mas já conhecia a palavra. Era então ele traz exemplo, assim, conteúdo, era o conteúdo que eu estava ensinando para a turma. Sim. Ele me deu o exemplo melhor do que os outros que não tem nada. Aí eu peguei e falei assim, fala para mim agora que esse garoto tem problema, tem paralisia cerebral. Ele não tem nada disso. Ele aprende sim, eu rasgo meu diploma se ele não aprender. O garoto aprendeu a ler, aprendeu a escrever, ensinar. E amarrar o sapato. Amarrar o sapato. Fazer as coisas. E contando as coisas. O garoto, sabe? A mãe falou assim, o que vocês fizeram? Aí o outro professor falou assim, como é que você ensinou a ele? Era professor de história. Você está ensinando o quê? Ele foi me perguntar, não, Zene, você é mais safa nisso aí? Você tem mais essas ideias? Me ajuda. Eu falei assim, o que você está ensinando? Ah, é feudalismo. Ah, feudalismo? Faz o seguinte, faz uma maquete. Bota lá assim, o feudal, os servos, vassalo, isso, aquilo ali. Você vai fazer eles, tudo delimitado. Ele vai ver aquilo ali. Faz isso desenhado também, não tem problema nenhum. Ensina para ele assim. Eu duvido que ele vai esquecer. Anota, tudinho. Você vai materializar o abstrato. É assim que eles aprendem. A criança especial, ela aprende vendo, sentindo, tocando. Então, você tem que mexer com o emocional dela. Aí que eu falo, a pessoa que tem algum problema neurológico, uma pessoa que tem Alzheimer, bota uma música da época dela. Se a pessoa não vai lembrar, volta. Mexeu com o emocional. A pessoa até chora. A pessoa começa a contar coisas que aconteceram lá atrás que ela não falava mais. Geralmente os pacientes de Alzheimer, o esquecimento é o agora há pouco, onde arriou a chave ainda agora, né? Mas as aventuras de infância ficam guardadas. Algumas, mas aí o que acontece? Esquece de filho, esquece de neto, esquece do que já passou, esquece de muita coisa. A memória vai apagando. É como se fosse uma atrofia da memória. Sim. Porque o que acontece com o Alzheimer? O cérebro vai atrofiando. Por falta de estímulo? Também? Também. Ou por uma questão Mas é uma questão mesmo? hereditária. Tá? O Alzheimer, por exemplo, eu posso ter. Minha irmã pode ter, porque meus pais tiveram Alzheimer. Regina está dizendo que o neto dela tem hiperfoco em inglês. Sim. Altas habilidades em inglês. Ele domina aquele tema ali, né? Sim. Às vezes tem dificuldade para outros temas, mas nesse o autista, eu tive bem. um aluno também que eu falei com a mãe, olha só, ele fala inglês fluentemente, desenha perfeitamente. Falei, aconselhei, leva ele lá para o Maurício de Souza. Quem sabe ele não cria desenhos e quadrinhos, história e quadrinho. É uma forma dele sobreviver, dele ser útil, dele se profissionalizar. Uhum. Ou ele arranjar um emprego de intérprete. Ele fala fluentemente inglês, perfeitamente. Então, são coisas, o autista, ele tem altas habilidades em alguma coisa, algo mais desenvolvido. Porque nós temos múltiplas inteligências. Uhum. Então, nós vamos desenvolver algumas e outras nem tanto. Mas, por exemplo, o autista também, ele também tem isso. Então, por exemplo, o que é
interesse dele, ele vai focar no que é interesse dele. Então você tem que descobrir qual é o interesse dele. Qual é o foco de interesse dele maior. Então vamos trabalhar aquilo ali. Porque aquilo ali vai começar a ativar outras coisas nele. Perfeito. Minha gente, a conversa está ótima, mas eu preciso ir embora. Isso significa, inclusive, que você precisa voltar mais vezes aqui, não pode esperar um ano não, viu, Rosane? É você que depende de você, é só você marcar que eu venho. Você tem que voltar aqui mais vezes para conversarmos mais sobre esses assuntos. Muita né? coisa. Vários comentários que a moçada fez aqui, eu quero agradecer o carinho, né? Dona Cirlei Siqueira, lá em Boqueirão, também nos acompanhando, beijo no coração. Cadinho mandou mensagem aqui pra gente aqui. Mandou, manda, eu quero ouvir Cadinho. O que Cadinho disse aqui pra gente? Vamos lá ver o que Cadinho falou, pra gente ir se despedindo. Flávio, muito obrigado, Flávio, muito obrigado a você. Bom Natal, bom Ano Novo, e obrigado por esse carinho que você tem comigo, e a gente fez a parceria boa. Eu acho seu programa muito cultural, e um abraço para todos os ouvintes, todos os entrevistados, o Bonifácio, o grande Bonifácio, meu amigão querido, o Léo Peclar também, que eu gosto muito dele, do ensinamento dele, o senhor Ronaldo, esteve aqui, o Ronaldo Rangel, trouxe uma opção de coisa para mim, banana, biscoito, suco. O Ronaldo veio com a bolsa cheia igual ao Papai Noel. Mas, Flávio, um abração para você, tudo de bom. Dia 26 nós voltamos, volto lá para o dia 20, lá para o dia 3, 4 de janeiro. Na sexta-feira seguinte eu estou de volta, né? Então tá bom, aí tá tudo bem. Para você, para a dona Selma, para a Lorena, para a Simone, para as mulheres da sua vida, Lorena, Simone e dona Selma também, as três, né? Dona Selma uma, a mulher da sua vida, a Simone duas e a Lorena três, né? A mãe da gente em primeiro lugar, tá bom? Então, feliz Natal e aproveite bastante. Obrigado a todos aí. Um abraço. Um abraço aí na entrevistada. Feliz Natal, feliz Ano Novo para ela, tá bom? Um abraço. Para você também, Cadinho. Obrigado, Cadinho. Abraço, meu irmão. Tudo de bom para você. Rosiane, muito obrigado por essa conversa aqui. Eu te agradeço, adoro conversar aqui. Janeiro a gente volta. Vou trazer ela aqui em janeiro de novo, gente, porque precisamos seguir esse assunto aqui, inclusive de alguns comentários aqui que eu queria também tem muita gente querendo fazer aqui. Fui diagnosticada com Alzheimer. Falei com o neurologista que Alzheimer quem tinha era ele. Eu tenho problema com a tireoide, diz aqui Dona Regina, né? Então tem alguns comentários aqui que eu queria reverberar com você, né? Dialogar com você sobre isso. Mas em janeiro eu convido de novo com a Rosiane e estaremos aqui. Obrigado, Rosiane. Um maior prazer. Eu volto. Sempre que chamar. Tá vendo, gente? Já tem o Léo, tem o doutor Nogueira, agora tem Rosiane. Mais um especialista aqui nessa área para conversar conosco. E é muito bom a gente tratar desse assunto, porque é um assunto que as pessoas quase não abordam. Sim. Sobretudo nessa forma como nós estamos tratando, né? Sem muito mimimi, sem muita enrolação. Sem muito termo técnico, bem no popular mesmo, para ficar claro para todo mundo. Sem ficar preocupado com o negócio de fulaninho vai ficar triste, ofendido, porque são assuntos que a ferida tem que ser catucada, né? Sim. Para a gente poder entender o que está acontecendo. Muita coisa. Bom, gente, eu quero aqui agradecer vocês. Dona Regina, fica de olho aí que ela vai voltar, tá, Dona Regina? Um beijo grande, minha amiga, minha companheira de trilha. Tá sumida, Dona Regina. Regina diz, aliás, eu estou com duas Reginas aqui, a Regina Knozel e a Regina Bertoni. Um beijo para as duas, né? Tinha outra então, também, tinha a Regina Dário aqui também. A Regina Dário, nossa diretora, eterna diretora do Bela Vista. Minha diretora, querida, minha amiga. Beijo para a dona Regina aí, professora Regina Ela é uma Dário. fofa. Então, assim, galera, Feliz Natal, boas festas, boas comemorações, né? Papai do Céu abençoe rica e abundantemente cada um de vocês. A Regina Bertoni está dizendo que volta no que vem para as nossas caminhadas aí, né? Muito bom. E é isso, gente. Um abraço grande, um beijo no coração. Terça-feira, dia 26, estaremos de volta aqui com mais um programa Flávio Azevedo. Eu quero agradecer muito o carinho dos amigos me prestigiando sempre.
Não vou desejar feliz ano novo, porque eu volto aqui ainda antes do ano novo, né? Fiquem tranquilos, né? Para a gente falar de virada de ano. Tá bom, minha gente? Um beijo no coração, muito obrigado. Uma noite de sono reparadora, né? Amanhã eu estarei em outra das minhas atividades e volto na terça-feira, e que cada um tenha realmente uma passagem de ano focada naquele cara importante que se celebra o aniversário dele. Às vezes você fica prestando atenção na cerveja, na rabanada, E nos presentes? no panetone, nos presentes, esquece. Esquece do aniversariante. Assim, gente, desculpa, mas eu tenho uma cultura cristã Verdade. e entendo que o maior presente que nós poderíamos ter ganho em qualquer momento foi o nascimento de Jesus, que futuramente, 33 anos depois, ele ia morrer na cruz para que nós recebêssemos a oportunidade de alcançarmos um negócio chamado salvação. Mas aí já é uma pegada mais no campo da religião, né, e tal. Mas eu acredito dessa forma, e por isso que eu estou dizendo Que a isso, neurociência frisa muito isso. né? A neurociência, nós não somos nada sem Deus, sem fé. Você falou isso no início, né, da sua Né? conversa. A né? fé não é aliás, só Aliás, uma... Paulo de Tarso, É. no seu livro, né, aliás, acredita-se que não foi Paulo que escreveu, né, o livro de Hebreus, mas lá o escritor, que pode ter sido Paulo, não existe uma prova concreta de quem tenha sido o autor do livro da carta, da epístola aos Hebreus, no Novo Testamento, se não me engano, no capítulo 10 ou 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente. É a fé que nos move, gente. Nós estamos aqui porque cremos. Se a gente não crê em nada, a gente definha. E assim, a vida às vezes é mais difícil naqueles lugares. Eu fico olhando Fica muito assim, difícil. eu fico olhando as sociedades que não acreditam nesse Deus que eu acredito. E me parece que essas sociedades, né, em outros extremos do planeta, eles parecem que têm uma vida mais difícil, né? Muita coisa. Aqui, embora a gente seja muito pilantra no Ocidente, mas nós somos cristãos. E a impressão que eu tenho é que ele olha com um pouco mais de misericórdia para cá, embora tenha tanta lenhada por aqui. Mas de vez em quando passa um vento forte, uns terremotos loucos lá por aqueles cantos. Mas você sabe por quê? Não acreditam nesse ser divino O que nós eu presto atenção? O povo brasileiro, além de ser muito trambiqueiro, eu vou falar o português, claro, ser muito trambiqueiro, ele é caridoso, ele é humano, assim, por exemplo, ver o sofrimento do outro, ele se juntar para socorrer, para ajudar. A solidariedade, é muito existe característico isso. do povo latino, isso, né? É muito característico Então, do povo quer dizer, aí você vê os orientais, eles já são um povo mais assim, reservado, muito introspectivo. Eu vi ontem uma crítica ao Haaland. Haaland é o jogador do Manchester City, que vai jogar com o Fluminense, que encontrou pessoas no shopping lá na Arábia Saudita, onde está acontecendo a competição. Inclusive eram duas esposas dos jogadores do Fluminense, se não me engano, do Samuel Xavier e do Paulo Henrique Ganso. E era a família com as esposas e os filhos. E quando eles viram o Haaland, foram correndo em direção ao jogador para cumprimentar, e o cara deu pelotas para aquelas crianças, para quem queria falar com ele. O Haaland não é brasileiro, minha gente. Ele é de uma cultura europeia que esse negócio de estar dando importância ao cara que é conhecido, eles não têm isso que nós temos aqui, de encontrar o Gabigol na rua e fazer uma festa. Né? Tanto é que existe os juízes da separação. Os juízes de Suprema Corte, políticos em geral, na Europa, nesses países assim, eles andam pela rua e não são abordados porque ele está cagando, porque eles se parecem na televisão, se são importantes, não tem ninguém preocupado com isso. Né? Eu vi muita gente criticando o Haaland, né? Ele não foi simpático, né? Eu falei, cara, é um outro sujeito, ele é formado com um outro tipo de pensamento, né? E aí, por vezes, o brasileiro que é muito caloroso, né? Eu por vezes encontro pessoas na rua que me abraçam e me encontram, que parece que é um velho conhecido, mas o cara me conhece dali, ele só me vê ali. E aí quando me encontra na rua, eu tenho que me esforçar bastante para poder... Mas tentar lembrar, o que eu estou falando? Não, para retribuir, inclusive, o carinho que a pessoa tem. Porque eu nunca vi aquele cara na vida, e ele vem, aí quando o cara fala assim, eu escuto todo dia, eu vejo você no Facebook, tá. Mas no primeiro momento, quando você é abraçado com um sujeito que você nunca viu na vida, você fala assim... Aí você pensa, essas celebridades, o que elas sentem quando vem um fã que ela nunca viu na vida, nunca teve contato, e quer, poxa, você entra na minha casa todo dia, eu estou te vendo todo dia,
ele sente uma afinidade com você que você não tem. Porque você está lá atrás de uma câmera, você está aqui atrás de uma câmera, você não está vendo quem está lá do outro lado. Algumas pessoas que passaram Algumas por você aqui, conhece, eu outras conheço não. pessoalmente. Outras eu nunca vi. Outras não, Você quer. mas são seus seguidores. Sim. São pessoas que têm você com uma intimidade E a gente tem que, que ter você muito, não tem. E a gente tem que ter muito cuidado. Eu sou muito claro assim, gente, né? Ter muito cuidado e não desagradar. Assim, eu fico muito preocupado com isso. Sim. Esse cara, será que, né? A pessoa vem com um carinho tão grande, uma ênfase tão grande de abraçar, mas tu nunca viu aquele cara. Como é que é isso, né? A gente não sabe se é assalto, se é Exatamente. que é. Vai pedir alguma coisa, como é que é isso? Então, e aí quando o cara. E a senha é sempre essa, cara, eu acompanho você na. Ah, tá, já entendi. Da onde você me conhece? Tem um caso assim muito trágico que me ajudou muito, que foi a morte do Ricardo Boechat. Sim. Quando o Ricardo Boechat morreu, eu fiquei numa tristeza que parecia que era um parente. Eu acompanhava aquele cara todo dia. Todo dia de manhã cedo, 8 horas da manhã, quando começava o programa dele, eu escutava o comentário do Ricardo Boechat. E ele faleceu num acidente de helicóptero. Eu saí de casa, e quando eu saí de casa e desliguei o computador, a notícia era que tinha caído um helicóptero em São Paulo. Eu levo 5 minutos para chegar aqui na emissora da minha casa. Aqui. Quando eu cheguei aqui, que liguei o computador, abri a tela aqui, igual ele está aqui, já tinha uma foto do Ricardo Boechat dizendo que era ele que estava no helicóptero. Cara, eu fiquei muito triste aquele dia, apresentei o programa muito mal. Muito, muito triste. Porque abala a gente, né? Eu falei, cara, e aí depois eu comecei a parar para pensar nisso, eu falei, gente, eu sou o Ricardo Boechat de um monte de gente. Ou seja, pessoas que acham que eu sou até um parente dela. Sim. Porque, tem carinho, porque a pessoa porque a gente começa a nutrir pensamentos, um carinho pela pessoa. Compactuam com pensamentos iguais aos meus, né? Gostam de coisas que eu também gosto. Acompanham você, tem aquele carinho de estar ali. E aí e isso fez muito eu mudar de atitude, sabe? Porque às vezes você encontra, eu encontrava às vezes a pessoa que era meu ouvinte, meu seguidor, eu ficava sem saber o que fazer. Eu falei, cara, eu tenho que ser um pouco mais receptivo. Como que eu gostaria que o Ricardo Boechat me recebesse se eu encontrasse ele na rua e pedisse para tirar uma foto? Tem que fazer isso com as pessoas que me encontram. Né? Verdade. Porque nós que estamos aqui do outro lado, que a gente tem uma certa visibilidade, a gente não tem noção disso, tá, gente? Né? Encontramos o Antônio Fagundes. Do volume de carinho que existe lá fora. Encontramos o Antônio Fagundes, a atriz tal, o jornalista tal, o jogador de futebol, o cantor de... E o cara foi... Cara, o sujeito nunca te viu na vida, então não é possível esse cara falar assim, meu camarada, como é que tá? Dê a ele a chance de pelo menos ficar assim, como é que é isso, né? A gente está no Brasil, onde às vezes as pessoas são inconvenientes, né? Onde as pessoas... nem sempre o cara... sem noção, né? Sem noção, nem sempre o cara chega para te dar um abraço ali e tal. Tem um monte de coisa que vem com outras situações por trás, então a gente fica meio assim, né? Mas é isso, gente, um beijo no coração, um abraço grande. Não esqueça de me dizer que me segue, que me acompanha, que viu isso, que viu Rosiane aqui. Né? Aí sim, eu falo, tá, já entendi. Pô, obrigado pela sua audiência. Abraço, gente. Quero agradecer também o carinho, né, de vocês estarem presentes aqui, assistindo o programa, né, compartilhando aqui conosco, né, as ideias, as perguntas. Isso é muito bom, essa interação é muito boa. Né? Eu gostei muito de estar aqui. Desejo um Feliz Natal para todos, um Feliz Ano Novo, que tudo transcorra em paz. Tá? E ano que vem, se Deus quiser, a gente volta. Vamos voltar. Janeiro, vamos marcar uma data aqui com a Rosiane para seguirmos essa conversa aqui que ficou faltando muita coisa. Aí. Neurociência é... Gente, um beijo no coração. Simone, minha esposa, namorada. Ui, que Tô chique. saindo daqui, hein? Ela falou, quando terminar que a gente vai ter um compromisso, me avisa. Eu tô vendo que ela tá ali assistindo a gente. Então eu já tô avisando, hein, Simone? Daqui a pouco eu chego aí. Rosiane, um beijo. Obrigado. Gente, Feliz Natal. Obrigado Feliz pelo Natal. carinho sempre. Até semana que vem. E eu fiquei tão empolgado aqui com a conversa com Rosiane que eu esqueci de botar aqui, gente, na agulha, a vinheta final do programa. O encerramento do programa, rapaz. Tão porque empolgado a gente começa a conversar. Tem uns assuntos que realmente chamam a minha atenção. Tem outros que eu fico só cumprindo tabela aqui na mediação. Mas tem outros que realmente eu... Aí ela botou Nas aqui. curiosidades. Que bonitinho. Amarildo, deixa eu falar outra coisa pra você, Amarildo. A gente se conheceu pessoalmente, a gente se viu, né, cara? A gente fez parar e bater um papo, que foi lá no bar do Felipe, naquela confusão. Eu estava no aniversário de uma amiga, você passou e falou exatamente a mesma coisa. Fala, Flávio, quem é? Pô, sou o Amarildo, que tô sempre... Eu falei, cara, porra, obrigado, irmão, e tal. A gente precisa trocar uma ideia, né, Amarildo? Você tá sempre aqui ajudando a gente aqui com a sua audiência. Beijo no seu coração, meu irmão. Tudo de bom, obrigado aí pelo seu
pelo seu carinho. Vamos em frente, minha gente. Até semana que vem com mais um programa Flávio Azevedo. Valeu. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo. Rio Bonito e Itanguá, 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens